Oi pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, só queria dizer que o YouTube tem mostrado os vídeos do canal para menos pessoas ultimamente. Então, se você gosta do meu trabalho, por favor, deixe um like e escreva um comentário no final me contando o que achou da história de hoje. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. A história começa com o nosso protagonista sendo saudado por um ser supremo, em um lugar estranho e etéreo. Ela lhe diz que ele foi convocado para Midgard através de um feitiço de invocação de outro mundo, e ela se apresenta como Lady Nolan. Então, quase imediatamente, ela se desculpa, explicando que ele foi acidentalmente envolvido em um ritual de invocação destinado a outra pessoa. O protagonista, confuso, aponta a contradição. Ela acabou de lhe dar as boas-vindas, mas diz que sua presença aqui é um erro. Nolan elabora, explicando que o sistema de invocação de seres de outro mundo seleciona aleatoriamente indivíduos de inúmeros mundos. Ele foi excluído da lista de possíveis alvos, mas de alguma forma o sistema o escolheu mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista estupefato, e Nolan esclarece ainda que o próprio feitiço de invocação é inerentemente perigoso. As leis da Terra e de Midgard diferem tanto que o ato de invocação corre o risco de desestabilizar Midgard completamente. Este perigo levou a que o feitiço fosse proibido, mas uma nação imprudente ainda o realizou. Nolan percebeu a ativação do feitiço e interveio para minimizar os danos, mas não conseguiu pará-lo completamente, e conseguiu trazê-lo para seu domínio por enquanto. O protagonista pergunta se outros convocados pelo feitiço estão no mesmo lugar. Nolan balança a cabeça, explicando que eles eram os alvos apropriados e foram enviados ao Império Santo de Sidônia, onde o feitiço se originou. Ele percebe que sua invocação foi puramente acidental e pede a ela para enviá-lo de volta ao seu mundo, mas Nolan lamenta e admite que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência, então ela consertou as coisas, garantindo que nunca mais pudessem usar o feitiço. A explicação dela se torna muito técnica, então o protagonista fica sobrecarregado e pede uma versão mais simples. Então Nolan diz sem rodeios que ela tornou impossível para ele voltar à Terra, e mesmo que fosse possível, ele já não tem um corpo esperando por ele lá. Então vemos que nosso protagonista é revelado como nada mais do que uma alma na forma de uma bolinha de pelos fofinha, deixando-o chocado com a falta de um corpo físico. Nolan pede desculpas, explicando que o retorno do feitiço de invocação causou isso, já que ele não era um alvo pretendido. Ele diz frustrado que um pedido de desculpas não resolverá seu problema e exige saber o que acontecerá com ele agora. Então Nolan o incentiva a desistir de sua antiga vida e começar de novo como um residente de Midgard. Ele hesitante pergunta se isso significa que ele será enviado para o Império Sidônia como os outros, e Nolan admite que ela poderia enviá-lo para lá. No entanto, ela avisa que o Império Sidônia é um lugar difícil e perigoso, e como uma invocação acidental, seu tratamento lá provavelmente seria terrível. Isso o desanima, mas Nolan o tranquiliza, dizendo que se sente responsável por sua situação e pretende ajudá-lo. Ela revela seu plano de enviá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter uma chance melhor e promete lhe dar sua bênção como compensação. Confuso com suas palavras, ele ouve enquanto ela explica que essa situação se assemelha ao enredo de jogos de videogame e anime no Japão, e que significa ser enviado para um mundo de fantasia com oportunidades de aventura. Ela afirma entusiasmadamente que será emocionante para ele, embora ele só sinta ansiedade. Ignorando suas dúvidas, Nolan pede para ele tentar abrir sua janela de status e, para sua surpresa, ela aparece quando ele pensa nisso. A janela mostra que agora ele tem 17 anos e, apesar de ser um trabalhador assalariado de 40 anos em sua vida anterior, ele não tem um emprego listado. Então Nolan explica que neste mundo o conceito de assalariado não existe. Em vez disso, existem trabalhos de combate como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, bem como trabalhos de produção como herbólogo, alquimista, ferreiro e carpinteiro. E como lutar não o interessa, ele expressa seu desejo por um trabalho de produção. Então Nolan atende e concede a ele uma habilidade adequada para o trabalho de produção, juntamente com algumas outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela aconselha que, ao utilizar suas habilidades por meio de prática e esforço, ele eventualmente desbloqueará um título de emprego formal. E com isso, ela o envia para o continente de Asbar para começar sua jornada. O protagonista então é teletransportado para um local sereno perto de um lago, onde ele vê seu reflexo e pensa que está bonito em sua nova forma. Verificando os itens que Nolan lhe deu, ele encontra comida, dinheiro e uma faca. Abrindo sua janela de status, ele percebe que pode ser problemático se as pessoas descobrirem que ele tem a bênção de Nolan. E esse pensamento o faz descobrir que pode ocultar suas habilidades. Então ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa de itens. Enquanto continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui várias habilidades mágicas. Como qualquer otaku típico, ele decide experimentá-las. Ele evita testar magia de fogo, preocupado que possa incendiar a área acidentalmente. Em vez disso, ele começa com magia de terra, seguido por magia de vento e água. Observando os feitiços em ação, ele sente uma onda de empolgação, pensando consigo mesmo que este realmente é um mundo de fantasia. Determinado a aprender mais, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminhava, ele tropeçou em um pedaço de madeira e usou sua habilidade de avaliação para identificá-la como madeira de Treant. Este material de alta qualidade vem de um monstro Treant. Pode ser usado para criar bastões, itens mágicos e hastes de lança.
Empolgado com a descoberta, ele usa suas habilidades de ferreiro para moldar a madeira em uma lança resistente. Observando os ricos recursos da área, como a madeira de Treant, ele especula que as plantas também podem ser únicas. E após buscar mais, ele descobre que a região está repleta de ervas úteis. Então ele começa a coletar o máximo que pode, mas percebe que não cabe tudo na sua bolsa. Então ele armazena o excedente na sua caixa de itens, que convenientemente tem armazenamento ilimitado. De repente, uma garota corre em direção a ele, em pânico, e se esconde atrás dele, e ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho feroz e enorme. Ele rapidamente percebe o quão anormalmente grande o coelho é e pega sua lança para defendê-la, mas a garota avisa que o coelho é carnívoro, deixando-o ainda mais nervoso. Quando a criatura salta sobre ele, ele consegue derrubá-la com sua lança, e isso o mata imediatamente. Takumi está em descrença, maravilhado por ter conseguido derrotar uma criatura tão perigosa, mas essa vitória lhe rendeu um emprego de guerreiro, mesmo que ele não queira. A garota agradece a ele por salvá-la, e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que é da Vila Bord e que tinha se perdido na floresta enquanto coletava ervas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta à vila, e ela aceita feliz. Ela se sente aliviada e sorri. Mas antes de partirem, ela pergunta se ele não vai levar o coelho com chifres com ele, e menciona que o coelho é considerado uma iguaria. Ele rapidamente guarda o corpo do coelho em sua caixa de itens, explicando que, embora ela não possa armazenar coisas vivas, guardar objetos não vivos como corpos não é um problema. A garota fica maravilhada com a habilidade dele com a caixa de itens e o elogia, e então se apresenta como Molly, e ele responde se apresentando como Takumi. A cena então muda para o Império Sagrado de Sidônia, onde os 3 humanos convocados se encontram confusos sobre sua situação. Uma mulher com um manto se aproxima deles e os saúda a um novo mundo. Ela explica que foram convocados para usar seus poderes como heróis para salvar este reino. No entanto, sua explicação enigmática apenas aumenta a confusão deles. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Santo Império de Sidônia, e revela seu rosto, e sua expressão exala o ar de alguém que poderia sugar sua alma em algum beco escuro. Então vemos que entre os 3, uma garota chamada Akane de repente ganha uma habilidade única chamada Revelação da Lady Nolan. Essa habilidade lhe concede uma visão divina, instruindo-a a confiar em seus instintos, pois eles a guiarão para as decisões corretas. Seguindo seus instintos, Akane decide não confiar em Elizabeth, porque tudo em sua aparência grita perigo. De volta à Vila Bord, os pais de Molly agradecem calorosamente a Takumi por salvar sua filha. Seu pai se apresenta como Banga, o caçador, e sua mãe como Marta. Takumi pergunta se estaria tudo bem ele ficar na aldeia por um tempo, e eles concordam alegremente, mencionando que a aldeia é rica em ervas e até tem uma mina de minério nas proximidades, o que deixa Takumi animado. Banga então apresenta Boban, que está por perto, como o ferreiro da aldeia. Takumi então agradece aos aldeões por deixá-lo ficar, mas eles informam que não há uma pousada na aldeia. Em vez disso, eles oferecem construir uma casa para ele, o que o deixa realmente feliz. Eles mostram um terreno onde sua casa ficará, e Boban reúne os aldeões para ajudar na construção. Takumi decide ajudar também, usando sua magia de terra para nivelar o solo. Os aldeões estão impressionados com suas habilidades mágicas, mas o esforço consome uma quantidade significativa de sua mana, então Banga o aconselha a conservar sua energia e deixar o restante do grupo realizar o trabalho. Mais tarde, a nova casa de Takumi é concluída, e ele usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para fabricar alguns móveis básicos para torná-la habitável. Sentindo-se estabelecido, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar seu trabalho de guerreiro. Para sua surpresa, uma opção para trocar de emprego aparece, então ele empolgadamente seleciona alquimista e ferreiro como seus trabalhos principais e mergulha no trabalho. Junto com Boban, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre. Ele até descobre um material raro infundido com mana chamado minério de ferro mágico, decidindo fundir tudo em lingotes. Takumi começa com o minério de ferro, observando que neste mundo o processo não requer forno graças à magia. Usando uma combinação de sua alquimia e magia da terra, ele transforma com sucesso o minério bruto em lingotes, mas o processo consome uma grande quantidade de mana. Mesmo assim, ele se esforça para continuar, determinado a criar o máximo de materiais possível. Mais tarde, Molly traz o jantar para ele, apenas para descobrir que ele desmaiou de exaustão. Quando Takumi recobra a consciência, explica que se esforçou demais e esgotou completamente sua mana. Marta lhe dá uma bronca por ser imprudente, e Banga lhe entrega uma poção de cura que restaura sua energia. A partir desse ponto, Marta e Molly verificam regularmente para garantir que ele não exagere novamente. Takumi continua diligentemente sua alquimia, refinando minérios em lingotes ao longo de vários dias. E ao longo do caminho, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, tungstênio, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria utensílios e ferramentas de alta qualidade. E também seu esforço incansável faz com que seus níveis de alquimista e ferreiro disparem. Depois vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro sob a orientação de Boban, ajudando-o com magia de fogo durante o trabalho, e juntos eles fabricam uma faca, e Boban declara orgulhosamente que é sua melhor criação até agora. O nível de ferreiro de Takumi sobe rapidamente para 40, enquanto seu nível de alquimista fica atrás em 33, o que o irrita, pois seu verdadeiro objetivo é se destacar como alquimista.
Mais tarde, Takumi se aproxima de Banga pedindo algumas poções para que ele possa tentar fazer as suas próprias usando as ervas que ele coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, que Takumi aceita de bom grado. Logo, vemos Takumi preparando poções como um cientista louco ou uma bruxa malvada de uma história de fantasia. O processo o lembra de sua infância, quando ele experimentava sem parar. Uma vez que sua poção está completa, ele percebe que sua cor é diferente da de Banga, e sente uma leve mana emanando dela. Ele deduz que isso se deve ao uso de água preparada com magia da água, e fica ansioso para aprender mais receitas de poções. Não parando por aí, vemos mais tarde Takumi mastigando plantas venenosas aleatórias de propósito. E quando ele é envenenado, ele se cura com seu feitiço de cura. Um método doloroso, mas eficaz para ganhar resistência a venenos e paralisias, enquanto aprimora sua habilidade de magia leve. Ele observa que esse método perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver tal resistência, embora esteja longe de ser agradável, mas graças a esse treinamento imprudente, ele desbloqueia a magia de purificação. Porém, assim que reflete sobre seu progresso, um enorme javali blindado de nível 25 aparece diante dele. Armado com sua lança e faca, Takumi se prepara para se defender. O javali então avança, e Takumi lança sua faca nele, mas a lâmina ricocheteia inofensivamente. Desesperado, ele ataca com sua lança, que se despedaça em inúmeras partes. Recorrendo a feitiços, ele lança bola de pedra e cortador de vento, mas nenhum tem efeito. Frustrado e encurralado, Takumi procura um plano, mas de repente ele nota um movimento atrás dele e encontra uma aranha venenosa espreitando por perto. Supondo o pior, ele se prepara para outra luta apenas para perceber que a aranha está ferida. E antes que ele possa reagir, o javali ataca novamente. Então Takumi se prepara para o impacto, mas a aranha inesperadamente vem em seu auxílio, cegando o javali e fazendo-o errar o ataque. Embora o javali esteja desorientado, Takumi não sabe como terminá-lo, mas em um lampejo de inspiração, ele usa sua habilidade de decomposição alquímica e o feitiço dissolve o javali blindado por dentro, derrotando-o completamente. Quando o javali cai, Takumi ganha habilidades de artes marciais e de combate mágico, deixando-o incrédulo de que sua magia de artesanato o salvou. Takumi então verifica a aranha venenosa, percebendo que está à beira da morte. Agradecido por sua ajuda, ele agradece a aranha, presumindo que ela se arriscou para salvá-lo. Usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para partir, pensando que agora está tudo bem. No entanto, uma notificação de repente aparece informando-o de que ele pode domesticar a aranha. Surpreso com a opção, ele hesita, mas quando a aranha olha para ele com seus brilhantes e esperançosos 8 olhos, torna-se impossível para Takumi se afastar. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele, e ao concordar, ele a doma, desbloqueando uma conexão telepática. Ele então curiosamente pergunta se já tem um nome, mas não tem. Notando o padrão parecido com uma folha de bordo em suas costas, ele a chama de Maple. E assim que a aranha aceita o nome, ela evolui para uma aranha assassina, e até sua perna cortada regenera. Mais tarde, Takumi retorna à aldeia, orgulhosamente mostrando um javali maciço e blindado que ele derrotou. Os aldeões ficam impressionados, maravilhados por ele ter conseguido matar uma fera tão formidável sozinho. Molly, no entanto, rapidamente percebe a grande aranha empoleirada em suas costas. O alarme se espalha entre os aldeões, mas Takumi os tranquiliza, explicando que Maple é um monstro domesticado. Banga fica surpreso, comentando que domar monstros do tipo inseto é quase inédito. Sem querer se alongar no assunto, Takumi redireciona a atenção deles para o javali, sugerindo que foquem em prepará-lo para um banquete. Os moradores estão surpresos com sua generosidade em compartilhar uma captura tão valiosa, mas ele dá de ombros, feliz em compartilhar. Logo, toda a aldeia se reúne para um banquete de celebração. Enquanto comem, Banga entrega a Takumi as presas do javali e o couro que sobrou, explicando que esses itens podem ser vendidos por um bom preço em uma cidade grande. Takumi pergunta curiosamente sobre a cidade mais próxima e Banga diz a ele que é um lugar chamado Bolton. Então vemos Maple brincando com as crianças da vila, cativando-se a comunidade. Assistindo a cena animada, Boban comenta que a vila se tornou mais iluminada e alegre desde a chegada de Takumi. Banga concorda, mas reflete que Takumi não parece ser o tipo que se estabeleceria em uma pequena vila para sempre. Enquanto isso, em Midgard, Nolan observa Takumi de longe, contente de ver que ele está prosperando. Outro ser supremo se junta a ela, perguntando o que Nolan espera do rapaz. Nolan finge ignorância, mas o ser supremo insiste, revelando que ela deu a Takumi um corpo especial, sua bênção, e até mesmo o enviou um ano inteiro ao passado antes do feitiço de invocação do Santo Império de Sidônia ser ativado. Nolan descarta a ideia de que ela tenha intenções mais profundas, mas sua expressão traz seus verdadeiros pensamentos, sugerindo que pode ter um plano mais elaborado para o futuro de Takumi. Uma manhã, Takumi acorda e se encontra amarrado na cama, e ele imediatamente sabe que Maple está por trás disso. Ela pede desculpas, explicando que tem se sentido sozinha porque Takumi tem estado muito ocupado ultimamente, e só queria chamar sua atenção. Percebendo que a tem negligenciado, Takumi admite que o trabalho tem consumido todo o seu tempo, então ele decide tirar o dia de folga e passá-lo com Maple. E esse gesto simples a deixa extasiada. Assim que os dois estão se preparando para aproveitar o dia, Martha entra com o almoço de Takumi e imediatamente percebe a situação estranha. Para ela, parece que algo estranho está acontecendo entre Takumi e Maple, mas Takumi insiste que não é o que ela está imaginando.
Martha aceita a explicação dele ao pé da letra, mas não pode deixar de notar os fios sedosos que Maple produziu. Intrigada, ela tem a ideia de colher o máximo de seda possível de Maple, vendo isso como uma oportunidade de ouro. Mais tarde naquele dia, Martha orgulhosamente exibe uma camisa que fez com a seda da aranha, e as senhoras da vila estão enlouquecendo com sua textura e qualidade. Takumi fica surpreso com o entusiasmo delas, e descobre que a seda da aranha é considerada um item de luxo raro, geralmente acessível apenas para nobres. Martha, percebendo uma oportunidade lucrativa, pergunta a Maple se ela pode produzir mais tecido. Maple concorda e prontamente expele mais seda, mas o processo consome tempo, então isso significa que ela não terá mais tempo para brincar com Takumi. Embora Takumi esteja um pouco desapontado, já que ele estava ansioso para passar o dia com ela, ele sabe que tem outras responsabilidades para lidar, então não está completamente incomodado. Faz cerca de um mês desde que Takumi chegou à aldeia, e ele está começando a planejar seus próximos passos. Ele pretende ir para a cidade para avançar em seus estudos de alquimia, mas a ideia de se despedir dos aldeões com quem criou laços o deixa hesitante. Enquanto isso, Takumi decide visitar Boban na forja para continuar praticando a arte da ferraria. Juntos, eles conseguem fabricar uma couraça que se ajusta perfeitamente a Takumi, bem como um par de botas reforçadas com biqueira de aço. Boban, orgulhoso do trabalho deles, aponta que as botas são ótimas para chutar coisas em uma emergência. Mas Takumi, sempre pacifista, lembra a Boban que não tem intenção de lutar porque está comprometido a se tornar um alquimista. Neste momento, Banga aparece, contente por ver que a armadura de Takumi está finalmente completa, embora haja um toque de tristeza em sua voz. Ele sabe que Takumi não pode ficar na aldeia para sempre se quiser expandir seu negócio de produção, e ir para a cidade é o próximo passo lógico, pois é onde Takumi pode vender mais seus produtos, acessar um fornecimento confiável de materiais e realmente prosperar. Banga então menciona que um comerciante de Bolton passará pela vila em alguns dias, e ele já arranjou para Takumi pegar uma carona de volta com ele. Embora estejam tristes por vê-lo partir, eles entendem que isso é para o melhor e encorajam Takumi a começar a se preparar para a jornada. Agradecido pelo apoio deles, Takumi os agradece e volta para sua casa para começar a fazer as malas. No caminho, ele esbarra em Martha, que está carregando um balde de carne. Ele pergunta curioso o que ela está fazendo, e Martha explica que está a caminho de descartar as vísceras de um coelho chifrudo que Banga havia capturado. Aparentemente, as vísceras eram a parte mais deliciosa do coelho, mas também são difíceis de processar com segurança, e sem o equipamento adequado para remover doenças e parasitas, não tem escolha a não ser jogar a carne fora. Takumi, no entanto, tem uma ideia melhor. Ele se abaixa e usa sua magia de purificação para limpar a carne, tornando-a segura para comer. Martha está grata, mas também visivelmente impressionada com o que acabou de presenciar. Ela aponta que a magia da luz é incrivelmente rara neste mundo, e se as pessoas descobrissem que Takumi poderia usá-la, provavelmente atrairia muita atenção indesejada. Então ela recomenda que ele mantenha essa habilidade em segredo quando sair da aldeia. Reconhecendo seu aviso, Takumi promete ser cauteloso, mas enquanto ainda está aqui, ele planeja usar todo o seu poder para melhorar a vida dos aldeões, e nos próximos dias, ele começa a trabalhar usando magia da terra para construir uma parede de tijolos robusta para melhorar as defesas da aldeia. Para conveniência, ele constrói uma bomba de água e até adiciona algumas outras comodidades para facilitar a vida, e quando termina, a aldeia parece completamente transformada. Então, quando o comerciante de Bolton finalmente chega, ele fica tão surpreso com as melhorias que mal reconhece o lugar. Banga então avança para cumprimentar Papak, o comerciante, e depois de finalizar um acordo comercial, Takumi se aproxima pronto para partir. Papak, que já ouviu muito sobre Takumi por meio de Banga, se apresenta e todos confirmam se Takumi tem tudo o que precisa. Takumi garante a eles que não esqueceu de nada, mas há um último gesto que ele quer fazer antes de partir. Ele pega uma poção de sua bolsa e a entrega a Banga, explicando que já deixou cerca de 100 garrafas semelhantes na casa de Banga, e o incentiva a usá-las em caso de emergências para curar qualquer ferimento. Papak, ao notar a poção, pede para dar uma olhada mais de perto e fica impressionado com sua qualidade porque é, sem dúvida, uma poção de alto nível. No entanto, Takumi parece alheio ao quão valiosa é sua criação. Logo, o resto dos aldeões se reúne para se despedir de Takumi, e Papak gentilmente se oferece para esperar até que todos tenham dito suas despedidas. Molly então acena adeus para Maple, que está dormindo confortavelmente no saco de Takumi, e Martha entrega a Takumi uma roupa feita da seda de Maple, um presente colaborativo das senhoras da vila. Comovido pela consideração delas, Takumi agradece a todos pela gentileza, especialmente considerando o quão pouco tempo ele esteve na vila. Ele então entra na carruagem, e os aldeões lhe dão uma despedida entusiasmada, assegurando-lhe que ele sempre será bem-vindo em sua casa. Enquanto a carruagem se dirige para Bolton, Papak comenta sobre o quanto os habitantes da aldeia pareciam se importar profundamente com Takumi. Até mesmo os outros na carruagem fazem observações sobre a despedida calorosa, notando que Takumi era mais como uma família para os aldeões do que um convidado, ao ponto de a sinceridade do adeus tocar o coração de Heath. Falando nisso, o loiro se apresenta como Heath, enquanto o ruivo é Rial, e o homem de aparência sombria é Bogar. Eles explicam que fazem parte do Lion Fang, um grupo de aventureiros de classificação C, atualmente servindo como guarda-costas de Papak. No entanto, admitem que não há muito para fazer nessa região pacífica, tornando a tarefa mais uma jornada de rotina do que uma missão perigosa.
Rial então percebe Takumi segurando sua bolsa com força, e curiosamente pergunta se há algo precioso lá dentro. E Takumi responde casualmente que sua aranha de estimação, Maple, está dormindo lá. O grupo está pasmo que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina, levando Rial a perguntar se ele pode vê-la. No entanto, seu comportamento assustador faz Maple dar uma cabeçada bem no rosto dele, o que faz Takumi imediatamente começar a se desculpar pelo comportamento de Maple, mas os outros garantem que não há necessidade, porque Rial realmente mereceu isso. Hit até brinca que Maple pode desenvolver um medo de todos os seres humanos após conhecer Rial, mas claramente esse não é o caso porque Maple parece ter gostado de Bogar. E enquanto o grupo continua a admirar Maple, Papak chama Takumi para a frente da carruagem para discutir a poção que ele viu mais cedo e pergunta se Takumi tem mais em estoque e expressa interesse em comprar algumas. Takumi está aberto à ideia, mas antes que a conversa possa ir mais longe, um dos cavalos de repente para, sinalizando problemas à frente. Uma horda de goblins cercou a carruagem, preparando-se para atacar. O grupo sabe que isso é uma má notícia, mas em vez de entrar em pânico, eles parecem animados com a chance de finalmente ver alguma ação. Eles dizem a Takumi e Papak para ficarem onde estão enquanto eles lidam com a situação. Com aproximadamente 20 goblins no campo, os aventureiros saem confiantes de que podem derrotá-los todos. Real então dispara flechas de seu arco com precisão, enquanto Bogar e Heath esmagam goblins à esquerda e à direita com seu maça e machado. A luta termina rapidamente, e o grupo começa a dissecar os goblins para colher suas pedras mágicas. Maple observa o caos com interesse, claramente se afeiçoando a Boga, mas mantendo seu desdém por Real e indiferença em relação a Heath. Após a escaramuça, todos voltam para uma carruagem e a jornada continua por mais 3 dias. Quando finalmente chegam em Bolton, os membros da Lion Fang vão direto para o Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso de sua missão de guarda-costas. Takumi acompanha porque precisa se registrar na guilda se planeja ficar na cidade. Idealmente, ele teria se juntado à Guilda dos Alquimistas, mas como Bolton não tem uma, tornar-se aventureiro é sua única opção. O recepcionista Hans explica a Takumi que o cartão da Guilda dos Aventureiros pode servir como sua identificação. Desde que ele complete pelo menos uma missão simples por mês, o cartão não expirará. Com esse conhecimento, Takumi prossegue para se registrar como aventureiro e apresenta Maple como seu animal de estimação, finalizando toda a papelada. Com a inscrição feita, Takumi vai à empresa de comércio de Papak para negociar um acordo para suas poções. Ele revela que tem cerca de 103 poções em estoque, cada uma de qualidade excepcional. Papak fica impressionado e oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura e de resistência e 50 moedas de prata por poção de mana. Takumi rapidamente calcula que este acordo lhe renderia mais de 7 milhões de ienes em valor equivalente. Chocado com o valor, ele sente que é muito dinheiro, mas Papak o tranquiliza dizendo que isso é justo, acrescentando que Takumi poderia ganhar ainda mais se estabelecesse uma boa reputação como produtor de poções. Papak, ciente dos planos de Takumi de se tornar um produtor na cidade, aconselha-o a encontrar uma casa com uma oficina anexada para maior eficiência. Takumi percebe que ainda nem tinha pensado em moradia. Para ajudá-lo, Papak chama seu assistente, Thomas, e pede para mostrar a Takumi uma propriedade adequada a um preço acessível. Quando Takumi finalmente vê a propriedade, ela parece mais uma grande mansão do que uma casa simples. Sentindo-se sobrecarregado, ele duvida que possa pagar por um lugar tão luxuoso. Thomas, no entanto, lhe assegura que a mansão é surpreendentemente acessível e até garante que não há fantasmas, eliminando qualquer preocupação desnecessária. Takumi então nota a oficina espaçosa anexa à mansão, o que a torna incrivelmente conveniente para seu trabalho. Percebendo os benefícios a longo prazo e sabendo que tem fundos suficientes do negócio de poções, Takumi decide ir em frente. E após um momento de deliberação, ele diz a Thomas com nova confiança que vai aceitar a mansão. Thomas fica encantado ao ouvir a decisão de Takumi e garante que começará a papelada imediatamente, e ele diz a Takumi que ele pode se mudar já amanhã. Ao caminharem pelas ruas da cidade, Takumi sente um mau cheiro no ar. Percebendo o desconforto de Takumi, Thomas explica que o odor desagradável vem dos esgotos da cidade. Enquanto os ricos usam purificadores mágicos para limpar seus esgotos, os esgotos principais da cidade não têm esse luxo devido à raridade e ao custo dos purificadores mágicos, que normalmente são encontrados apenas em ruínas antigas ou masmorras, e ocasionalmente, sacerdotes são contratados para purificar manualmente os esgotos com magia, mas na maior parte do tempo, eles permanecem sujos. No dia seguinte, Takumi e Maple se acomodam na nova casa, e Takumi imediatamente começa a pensar em uma solução para o problema de esgoto. Ele visita a empresa de Papak para adquirir um pouco de quartzo e argila. Usando magia, ele molda os materiais e combina magia de fogo com magia de espaço-tempo para assá-los de forma eficiente. O processo é exaustivo, e depois de esgotar suas reservas de mana, Takumi precisa beber algumas poções de mana para se recuperar. Apesar do esforço, seu trabalho vale a pena porque ele cria com sucesso um vaso sanitário moderno. Pouco depois, Takumi ouve um grito alto vindo da sala de estar. Correndo para investigar, ele encontra Papak completamente envolto na seda de Maple. Takumi está perplexo e exige saber por que Maple fez isso, e Maple inocentemente explica que achou que Papak acharia divertido. Para seu crédito, a seda é tão confortável que colocou Papak para dormir, mas o súbito embrulho foi definitivamente alarmante.
Takumi pede desculpas repetidamente pelo comportamento de Maple, mas Papaki o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Embora ter sido envolvido do nada tenha lhe dado um susto, ele pede para usar o banheiro de Takumi porque precisa se recompor. Momentos depois, Papaki sai do banheiro com os olhos arregalados, exigindo saber qual é a maravilha de tecnologia lá dentro. Takumi casualmente explica que é um vaso sanitário que ele inventou. Ele instalou um dispositivo de purificação mágico que se limpa automaticamente após o uso. Basicamente, uma vez que alguém o usa, o dispositivo emprega magia de purificação para decompor os resíduos em materiais inorgânicos, que são então eliminados. Papaki fica maravilhado, admirando a engenhosidade, mas rapidamente percebe que criar tal dispositivo exigiria alguém com uma rara aptidão para magia de luz. Takumi imediatamente percebe que pode ter cometido um erro, lembrando-se do aviso rigoroso de Martha para não usar sua magia de luz abertamente. Preocupado com as possíveis consequências, ele implora a Papaki para manter isso em segredo. Papaki, entendendo a gravidade da situação, promete não contar a ninguém. No entanto, ele está absolutamente convicto de uma coisa. Ele precisa desses banheiros e pergunta audaciosamente se Takumi pode fazer 100 deles. Takumi hesita, sabendo o quanto de esforço foi necessário para fabricar apenas um. Mas com a insistência incansável de Papaki, ele concorda relutantemente, mas sob a condição de que Papaki forneça as matérias-primas necessárias. Papaki está muito feliz e aceita o acordo, mas destaca que é irracional que Takumi lide com toda a carga de trabalho sozinho, então sugere que Takumi considere conseguir um escravo. A sugestão choca Takumi, que é totalmente contra a escravidão. No entanto, Papaki argumenta que se Takumi quer manter suas habilidades em segredo, ter um escravo com um voto de sigilo é a opção mais segura. A magia da luz é algo muito importante. Marcar alguém como escolhido por Deus e pela Igreja da Luz Divina não seria bem visto se plebeus tivessem acesso a métodos de purificação baratos através dos banheiros de Takumi. A igreja, que lucra bastante ao monopolizar a magia de purificação, provavelmente tentaria forçar Takumi a se juntar a eles, mas Papaki o tranquiliza, dizendo que já tem um plano para lidar com a igreja, então Takumi não precisa se preocupar com eles por enquanto. Papaki então enfatiza que manter a igreja no escuro sobre sua magia de luz é primordial, por isso contratar um escravo pode ser a opção mais segura. Mas Takumi permanece firmemente contra a escravidão, prometendo lidar com o trabalho sozinho, se necessário. Mas antes que eles possam discutir mais, o cartão da guilda de Takumi de repente começa a brilhar. Ele curiosamente verifica e encontra uma notificação exigindo que ele complete uma missão de verificação para manter seu status de aventureiro. Percebendo que não terá tempo para lidar com a produção de vasos sanitários sozinho, ele relutantemente concorda com a sugestão de Papaki. Papaki então leva Takumi à companhia comercial Mulan, assegurando a ele que estes são os comerciantes de escravos mais éticos disponíveis. Depois, enquanto Papaki vai negociar um bom negócio com o proprietário, Takumi sai para o jardim, atraído por sua beleza. Lá, ele percebe uma linda elfa sentada sozinha no terraço, e antes que ele possa dizer algo, ela o avista e ordena que ele saia. A cena então muda para Takumi encontrando Mulan, a dona da empresa de comércio de escravos. Papaki apresenta Takumi a ela, explicando que ele está procurando por um escravo. No entanto, ele acrescenta que Takumi está hesitante sobre usar um contrato de escravidão, então Takumi revela que em sua terra natal, a escravidão não existe. Mulan acena a incompreensão e explica que se Takumi fizer um contrato com um escravo, o escravo ficará de fato vinculado a ele. No entanto, ela garante a ele que no reino de Barkula, os direitos dos escravos são protegidos por lei. Ela então delineia os direitos gerais dos escravos, e Takumi resume, observando que o proprietário é obrigado a fornecer comida, roupas e abrigo. Além disso, tanto o proprietário quanto o escravo estão estritamente proibidos de causar danos que ameacem a vida um ao outro, e o escravo está proibido de compartilhar qualquer informação pessoal sobre seu proprietário com outras pessoas. Takumi reflete que este sistema é diferente do que ele havia imaginado. Mulan então explica os tipos comuns de contratos. Escravos que entram em servidão devido a dívidas permanecem vinculados até que sua dívida seja totalmente paga. Criminosos podem escolher contratos como uma forma de reabilitação e para ganhar a vida. Prisioneiros de guerra podem aceitar contratos para garantir um lugar para morar. No entanto, ela acrescenta que algumas pessoas são capturadas e forçadas à escravidão ilegalmente, uma triste realidade que ocorre com muita frequência. Papaki então sugere que um escravo de guerra pode ser a melhor opção para Takumi, já que eles só podem ser libertados com a permissão do mestre. Mulan pergunta por quê, curiosa sobre a preferência dele, então Papaki explica que Takumi é um produtor com habilidades excepcionais que são impossíveis de serem replicadas por outros. Mulan, no entanto, quer ouvir a razão diretamente de Takumi, então ele explica que seu objetivo principal é focar no trabalho. No entanto, ele também tem responsabilidades, incluindo completar as missões do Guilda de Aventureiros e gerenciar as tarefas diárias. Ele também menciona que precisa de alguém para administrar a mansão onde está vivendo atualmente e lidar com as tarefas domésticas. Além disso, Takumi possui muitas habilidades confidenciais que podem atrair atenção indesejada. Takumi também acrescenta que muitas vezes se aventura em áreas perigosas para reunir materiais, por isso seria ideal contratar alguém que pudesse protegê-lo e ajudar durante tudo isso. Ao ouvir os requisitos de Takumi, Mulan percebe que ele precisa de 2 escravos. Ela chama uma garota chamada Maria, apresentando-a a Takumi. Mulan então explica que Maria foi sequestrada por bandidos quando criança, e não tem família sobrevivente.
Ao longo dos anos, ela foi treinada em leitura, escrita, cálculos e tarefas domésticas gerais. Ela então informa Maria sobre as necessidades de Takumi, enfatizando que ele precisa de alguém para gerenciar sua mansão. Takumi então descreve o layout de sua mansão, descrevendo o número de cômodos e pergunta se ela pode cuidar disso sozinha. Maria afirma confiante que pode lidar com isso, e Takumi fica aliviado ao ouvir isso. Notando sua hesitação, Maria pergunta se algo está errado. Takumi admite que está surpreso que alguém tão fofa quanto ela ainda não tenha sido escolhida por outra pessoa. Envergonhada pelo elogio, Maria fica vermelha. Takumi pede desculpas rapidamente, preocupado que seu comentário possa ter sido inadequado, mas Maria assegura que está tudo bem, explicando que suas habilidades se limitam a tarefas gerais de casa. Takumi garante que esse tipo de ajuda é tudo o que ele precisa, mas Maria hesita, parecendo desconfortável. Quando ele pergunta o que está errado, ela timidamente esclarece que não vai compartilhar a cama com ele. Takumi fica surpreso e rapidamente esclarece que não é esse tipo de arranjo que ele está procurando. Ele a tranquiliza dizendo que seu único interesse é sua capacidade de gerenciar a casa. Maria se sente aliviada e concorda, então Mulan decide prosseguir com o contrato deles. Mulan então informa Takumi que atualmente não tem escravos de guerra adequados para combate. No entanto, Maria mencionou alguém chamado Sofia. Mulan imediatamente diz a ela para parar de falar fora de hora e a instrui a voltar para seu quarto para recolher seus pertences. Depois que Maria vai embora, Takumi pergunta curiosamente quem é Sofia. Então Mulan explica que Sofia é uma escrava de guerra, mas ela tem certos problemas. Ouvindo isso, Takumi fica intrigado e sente uma forte vontade de não ignorar a situação. Ele se pergunta se é sua habilidade de intuição o guiando, mas decide confiar no sentimento e pergunta a Mulan se pode conhecer Sofia. Mulan concorda e o leva até onde Sofia está. Mulan então explica que Sofia foi capturada durante a guerra entre o reino de Triaria e o reino de Yober há 50 anos. Takumi fica surpreso com o período de tempo e pede mais detalhes, então Mulan revela que Yober era uma nação de elfos, e por várias razões, Sofia permaneceu sem contrato desde então. Takumi pergunta curiosamente quais são essas razões, então Mulan explica que a orelha esquerda de Sofia foi cortada e sua mão direita e perna esquerda têm movimento prejudicado. Embora suas limitações não interfiram na vida diária, elas tornam o combate quase impossível. Além disso, sua magia elemental e magia de sprite foram seladas, e ela provavelmente está sob uma maldição. Essas limitações significativas a tornam inadequada como combatente principal, e é por isso que ninguém a levou. Takumi então pede para falar com Sofia a sós, então Mulan concorda e sai da sala. Ao examinar Sofia mais de perto, Takumi diz a ela claramente que não será útil para ele, mas ele verifica suas estatísticas de qualquer maneira usando sua habilidade. E para sua surpresa, as estatísticas dela são incrivelmente altas, embora cada uma tenha sido reduzida em 100 pontos devido às lesões. Sua mana também está completamente inacessível por causa da maldição, mas Takumi percebe seu potencial e pensa que pode curar suas lesões e quebrar a maldição. Mulan então retorna ao quarto e pergunta a Takumi o que ele planeja fazer. Sem hesitação, ele diz a ela que quer formar um contrato com Sofia. Sofia, ainda duvidosa, lembra-lhe que ela não pode lutar, mas Takumi simplesmente responde que vai consertá-la. Mulan está cética, questionando se Takumi pode realmente resolver os problemas que afligem Sofia há 50 anos. Takumi diz com confiança que pode, e Mulan concorda em deixar que ele cuide de Sofia. Sofia continua incerta e pergunta se ele realmente a quer como escrava. Takumi pergunta se ela não o quer como mestre, mas ela responde que os desejos de uma escrava não importam. E com isso, Mulan começa o processo de contrato. Ela lança um feitiço ligando Takumi, Sofia e Maria em um contrato formal. Depois que o contrato é selado, Sofia e Maria expressam que farão o melhor para servir Takumi. Takumi agradece e os trata com respeito, mas Sofia rapidamente lembra que são apenas escravas e ele não precisa ser tão educado. Mulan, observando a interação, sorri e comenta que encontraram um bom mestre. Depois Takumi chega em casa, onde Maple pula nele assim que ele abre a porta. Assustadas, Maria e Sofia imediatamente se preparam para lutar contra a aranha assassina, mas Takumi rapidamente as impede, explicando que Maple é seu animal de estimação. Ele então apresenta Maple para as duas e informa a Maple que Maria e Sofia vão morar com eles a partir de agora. Takumi então mostra os quartos para Maria e Sofia. Ambas ficam surpresas ao saber que terão seus próprios espaços separados, hesitantes em aceitar tais acomodações. Takumi insiste explicando que a mansão tem muitos quartos desocupados e é melhor aproveitá-los. Ele também os informa que a mansão tem um banho que eles podem usar a qualquer momento. Eles expressam gratidão, mas sugerem que ele vá ao banho primeiro. Takumi ainda não decidiu seu próprio horário de banho, então ele os encoraja a usá-lo livremente, assegurando-lhes que ele instalou um dispositivo para manter a água sempre limpa. Mais tarde, vemos Maria e Sofia relaxando no banho. Maria comenta que nunca pensou que Mulan deixaria Sofia ir, pois ela havia se recusado a vendê-la para qualquer um antes, não importando quanto dinheiro fosse oferecido. Maria acredita que isso significa que Mulan deve ter realmente reconhecido Takumi como um mestre digno, e ela acha que ele também parece uma pessoa gentil.
Sofia, no entanto, continua cética e aponta que quando olhou para o contrato que Mulan preparou, a maioria das entradas sobre Takumi estavam em branco. Ela acredita que ele pode estar escondendo algo, e se for o caso, deve haver circunstâncias especiais ou uma razão pela qual compartilhar essa informação pode causar problemas. E ela admite que não entende completamente o que ele está pensando. Quando saem do banho, descobrem que Takumi já preparou o jantar. Maria está devastada, insistindo que esse deveria ser seu trabalho. Takumi a tranquiliza, explicando que só queria facilitar as coisas para o primeiro dia deles. Ele promete que ela poderá assumir o trabalho a partir de amanhã, e Maria pergunta se pelo menos pode limpar após o jantar, ao que ele concorda. Então vemos que Sofia está surpresa ao ver Takumi convidando-os para comer na mesma mesa que ele. Quando ela pergunta sobre isso, ele explica que não quer que vivam separados só porque estão servindo a ele. Ele espera que eles comam com ele, pois isso o deixaria feliz, e eles concordam, mas com um pouco de hesitação. No dia seguinte, Takumi pega seu pedido da Papak, que o adverte para manusear com cuidado. Então Takumi garante que entende, e sai. No caminho de volta, Takumi vê uma igreja e decide visitar. Dentro, ele encontra uma estátua de Lady Nolan. Oferecendo uma oração, ele agradece por suas bênçãos e menciona ter ouvido que o Império Sagrado de Sidônia controla a religião deste país. Então ele pergunta curioso por que ela estava falando mal de Sidônia antes. Para seu choque, Lady Nolan aparece de repente diante dele. Takumi fica assustado e pergunta como isso é possível, então ela explica que sua oração a alcançou, o que permitiu que ela o chamasse para sua presença por um breve momento. Lady Nolan então responde à pergunta dele, revelando que ela não tem ligação com Sidônia ou sua Igreja da Luz Divina. Ela explica que há duas religiões principais neste mundo, a Igreja da Criação, que sempre a adorou, e a Igreja da Luz Divina, que foi criada depois. O deus desta última não existe de verdade, mas o Império Santo de Sidônia usou táticas agressivas para espalhar sua influência rapidamente, se opondo à Igreja da Criação. Então Lady Nolan escolheu não intervir, vendo isso como um conflito humano insignificante. Takumi então percebe que essa falta de interferência permitiu que Sidônia ativasse seu feitiço de invocação, trazendo alguém como ele para este mundo. Lady Nolan pede desculpas novamente, reconhecendo as consequências não intencionais de sua inação. Ela então oferece uma ressalva sobre sua bênção, enquanto partes dela são permanentes, outras são temporárias. À medida que Takumi cresce, os aspectos da bênção que o ajudaram a crescer rapidamente e a encontrar pessoas bondosas desaparecerão. Ela simplifica dizendo que seu tutorial para iniciantes está quase no fim. Em breve, ele enfrentará desafios mais significativos, incluindo obstáculos em seu crescimento e encontrando indivíduos com más intenções. Takumi reflete sobre suas palavras, percebendo que muitas das pessoas gentis que ele conheceu até agora provavelmente foram resultado da bênção. Aceitando que precisará depender mais de si mesmo daqui para frente, ele agradece a Lady Nolan uma última vez e sai da igreja. A história então avança um ano no futuro, mostrando o rei de Sidônia perguntando sobre o progresso dos heróis invocados. Ele é informado de que eles estão atualmente treinando com os cavaleiros. O rei expressa a esperança de que esses heróis se tornem ativos valiosos, reconhecendo a dificuldade de invocá-los para este mundo. O ministro observa que os heróis inicialmente estavam relutantes em ajudar, mas graças à persuasão de Elizabeth, eles se tornaram mais cooperativos. A cena então muda para Akira e Yamato lutando com os cavaleiros. Os cavaleiros zombam do desempenho ruim deles, destacando o quanto ainda tem que melhorar. Yamato então se lembra de uma memória humilhante de seu passado, quando foi derrotado por um aluno do primeiro ano durante uma partida de judô e ridicularizado por todos. Motivado por essa lembrança, ele treina com determinação renovada, ganhando o respeito relutante dos cavaleiros por sua garra. Enquanto isso, os cavaleiros pedem para Akane se juntar a eles, mas ela recusa, dizendo que não está interessada em violência. Ela então tenta sair, mas Elizabeth a intercepta, insistindo que isso não é sobre violência, mas algo essencial para salvar o mundo. Então Akira intervém dramaticamente, desempenhando o papel do herói protetor, e garante a Akane que ela não precisa se preocupar porque ele vai protegê-la. Akane, sem se impressionar, ignora sua bravata e pensa consigo mesma que Elizabeth é perigosa. A história então volta ao presente. Na casa de Takumi, ele tropeça ao entrar pela porta, caindo de cara no chão. Maria e Sofia correm para ajudá-lo, recolhendo seus pertences. Mas quando Sofia tenta pegar a bolsa que Takumi havia pegado de Papek, ele rapidamente a coloca em sua bolsa mágica. Sofia percebe isso e fica desconfiada, pensando que ele deve estar escondendo algo. Takumi então se desculpa e vai direto para sua oficina. Sofia o segue discretamente, e dentro ela o observa mergulhar uma faca em um líquido estranho e ferir seu braço com ela. Então ele imediatamente se cura usando magia. Ele então se prepara para repetir o processo, murmurando que Maria realmente estragou tudo antes. Ela entende mal suas palavras, então ela se aproxima dele, mas acaba caindo sobre ele, acusando-o de planejar algo terrível para Maria. Takumi fica confuso, mas antes que ele possa explicar, Sofia desmaia de exaustão. Takumi percebe que ela está sobrecarregada e nota um ferimento na mão dela. Ele tenta curá-la, mas o processo consome muito mais mana do que o normal, provavelmente devido à maldição que a afeta. Então, após despender um esforço significativo, ele consegue curá-la completamente. E ao fazer isso, sua magia de luz sobe de nível. Depois, Takumi carrega Sofia para o quarto dela e pergunta a Maria se o colapso de Sofia acontece frequentemente.
Maria explica que Sofia já desmaiou de exaustão antes, geralmente quando se move muito repentinamente ou fica muito animada, e ela suspeita que a causa seja a maldição que afeta Sofia. Determinada a ajudar, Takumi começa um processo de cura, combinando seu feitiço de dissipar com cura extra para tratar a condição dela, e ele consegue regenerar a orelha de Sofia e completar o tratamento. Algum tempo depois, Sofia acorda confusa sobre como chegou ao seu quarto. Então Maria pergunta se ela está se sentindo bem, e Sofia admite que se sente mais leve do que nunca. Mas então ela rapidamente se lembra de seu mal-entendido anterior, então ela entra em pânico e implora a Maria para fugir, alegando que Takumi não é o homem que Maria pensa que ele é. Maria, no entanto, sorri e diz a Sofia que Takumi é ainda melhor do que ela imaginou. Sofia, confusa, exige saber sobre o que Maria está falando, então Maria lhe entrega um espelho. E Sofia olha para o seu reflexo em choque porque sua orelha voltou ao normal. Ela também percebe que sua magia, que estava selada por anos, retornou, então Maria explica que Takumi a curou. Depois, Sofia encontra Takumi e pergunta a ele sobre o que aconteceu. Ele explica que anteriormente estava se cortando e curando para aumentar suas habilidades de magia de luz. Assim poderia curá-la adequadamente. Sofia então pergunta curiosamente o que ele quis dizer quando mencionou que Maria tinha cometido um erro. Takumi esclarece que Maria erroneamente jogou fora algumas ervas medicinais que ele havia coletado, confundindo-as com lixo. Sofia, envergonhada por seu mal-entendido, então pergunta por que ele se esforçou tanto para ajudá-la, especialmente porque era perigoso para ele. E Takumi simplesmente responde que estava cumprindo sua promessa. Ao ouvir isso, Sofia começa a chorar, profundamente comovida por sua gentileza. Ela então se ajoelha diante dele e jura sua lealdade eterna, prometendo servi-lo com devoção inabalável. No dia seguinte, encontramos Takumi em uma biblioteca silenciosa, folheando livros empoeirados de alquimia para se aprofundar na magia deste mundo. Para sua frustração, a maioria dos textos mal arranha a superfície da alquimia, deixando-o intrigado sobre por que uma disciplina tão direta caiu no esquecimento. Mas depois de alguma reflexão, ele conclui que a alquimia deve ser um relicário de uma antiga civilização mágica. Convenientemente, a bênção de Lady Nolan permite que ele compreenda todas as línguas deste mundo, tornando até os livros de alquimia mais complexos ridiculamente simples para ele entender. Armado com novos conhecimentos, Takumi volta para casa onde Maria o recebe com sanduíches para o almoço. Enquanto comem, Maria começa a murmurar para si mesma sobre como foi comovente ver Takumi e Sofia se reconciliando no dia anterior. Ela admite timidamente que estava espiando eles por detrás das cortinas, porque aparentemente a privacidade pessoal é superestimada. Ela fala apaixonadamente sobre como foi romântico ver Sofia jurando lealdade a Takumi, comparando a um cavaleiro jurando proteger uma princesa, exceto que neste caso, Takumi é a princesa. Maria e Maple concordam plenamente que Takumi é uma princesa adorável, para seu total constrangimento. Ele só pode responder com um sorriso envergonhado. Mais tarde à tarde, Takumi sai para trabalhar em seu negócio de produção, porque a tarefa de hoje envolve embalar um pedido em massa de vasos sanitários para Papak. Arya e Sofia se juntam a ele, limpando e embalando os produtos enquanto Takumi sonha acordado em se libertar da monotonia da manufatura. Ele compartilha casualmente seus pensamentos com Maria e Sofia, confessando seu desejo de explorar o mundo. Ele sonha em caçar materiais exóticos, experimentar refeições únicas e descobrir ruínas escondidas. Naturalmente, ele também menciona levar Sofia como sua guarda-costas, enquanto deixa Maria para gerenciar a mansão. Maria, no entanto, não está nada feliz por ser deixada para trás, enquanto até a aranha, Maple, pode ir junto, e isso é demais para ela suportar. Ela então lança para ele seu olhar característico de empregada fofa, porém manipuladora, e como era de se esperar, Takumi cai nessa. Mas antes de decidir, Takumi verifica as estatísticas de Maria esfregando suavemente seu rosto para abrir sua janela de status, porque aparentemente é assim que as janelas de status funcionam. E para sua surpresa, suas estatísticas são melhores do que o esperado, sugerindo que ela poderia lidar com combates. Impressionado, Takumi decide levá-la junto em suas futuras aventuras, mas insiste que ela treine com Sofia para refinar suas habilidades primeiro. Com isso resolvido, Takumi começa a criar armas e armaduras para Sofia e Maria. Quando ele pergunta sobre suas preferências, Sofia não se contém. Ela entrega a ele uma lista extensa e quase excessiva de pedidos de armas e voluntária Maria para uma lança, prometendo treiná-la pessoalmente. Takumi então reúne os materiais necessários e começa a trabalhar, canalizando sua magia de manipulação de alquimia para acelerar o processo. Enquanto isso, Sofia coloca Maria à prova, e Maria descobre rapidamente que ser uma empregada de batalha envolve muito mais suor e significativamente menos festas do chá. Takumi termina as armas em tempo recorde, adicionando toques pessoais, um padrão de asas para a arma de Sofia e um motivo de chamas para a lança de Maria. Claro, ele vai além e as encanta com alto reparo e aumento de ataque porque, bem, por que não adicionar um pouco de poder extra? Enquanto Takumi trabalha, sua mente vagueia por territórios perigosos. Ele imagina Maria empunhando sua lança vestida como empregada, e sua imaginação hiperativa leva a um clássico sangramento nasal no estilo anime. Para piorar as coisas, Maria de alguma forma sente esse momento de admiração profana através do que ela chama de telepatia de empregada. Afirma que pode sentir alguém olhando para seu terreno sagrado. Takumi tenta se livrar disso e se concentra na próxima tarefa, fazer armaduras.
Naturalmente, seu primeiro instinto é entrar em modo RPG completo e considerar fazer roupas íntimas encantadas em vez de equipamentos práticos, porque convenhamos, isso parece ser o padrão nesses mundos. Mas até mesmo Takumi percebe que essa ideia cruza muitos limites, especialmente porque Maria e Sofia são tecnicamente suas funcionárias e não participantes de seus duvidosos devaneios de cosplay. O verdadeiro desafio, no entanto, é obter suas medidas. Perguntar diretamente só lhe renderia uma passagem só de ida para Perbsville, mas Takumi tem uma solução. Com um sorriso travesso saído diretamente do manual de vilões de um shonen, ele usa sua magia de alquimia para criar réplicas em tamanho real de Sofia e Maria. Ele passa uma quantidade hilariamente constrangedora de tempo olhando para esses manequins, especialmente para os bustos, porque profissionalismo nunca foi seu ponto forte. Vamos apenas dizer que a imaginação de Takumi corre solta enquanto ele se revolve na fantasia de ser o mestre de suas duas serviçais. Depois de vários dias de trabalho, Takumi finalmente termina de armadura, que não se parece em nada com o que você esperaria. Sofia recebe uma simples corcelete e a armadura de Maria é basicamente um traje de empregada vermelho que pertence a um jogo de fantasia. Surpreendentemente, as duas garotas estão encantadas com o design, mas Sofia para se perguntar como Takumi acertou tão perfeitamente em seus tamanhos sem tirar medidas. Takumi naturalmente mantém isso em segredo, porque ele não pode exatamente confessar seus métodos pervertidos, afinal. Com isso resolvido, o trio se dirige à Guilda dos Aventureiros para que Sofia e Maria possam ser registradas e obtenham licenças de viagem para aventurar-se fora da cidade. Após as garotas receberem seus cartões da guilda, Takumi registra os três como um novo grupo e se prepara para aceitar sua primeira missão juntos. Assim que ele está prestes a escolher um grupo de aventureiros desclassificados se aproxima, com o líder sendo um bandido acima do peso com um ego exagerado. Eles imediatamente começam a implicar com o grupo, dizendo às garotas para largarem Takumi e passarem seu tempo com alguém mais digno do que um perdedor de rank F como ele. Takumi não aceita essa ofensa facilmente. Embora internamente apavorado com o brutamontes gordo que lidera o grupo, ele quer proteger a honra de seu amigo. Reunindo toda a sua coragem, ele mantém sua posição e usa magia de aprimoramento físico para bloquear o ataque do brutamontes. No entanto, quando o soco do brutamontes conecta, seu próprio braço quebra com o impacto, deixando Takumi ileso. Justo quando as coisas estão prestes a escalar ainda mais, o mestre da guilda chega para acabar com a confusão. No entanto, ao ver o bandido ferido, o mestre da guilda imediatamente culpa Takumi pelo incidente, completamente alheio ao fato de que o bandido se machucou ao tentar atacar Takumi. Enquanto o mestre da guilda repreende Takumi, Sofia e Maria, a recepcionista Hans intervém, explicando que o idiota de cabelo branco não começou a briga e estava apenas se defendendo. Quando Hans se dirige ao mestre da guilda pelo seu título, o queixo de Takumi quase cai no chão. Ele está chocado ao saber que o homem careca, que se parece com um Angry Bird, é na verdade o mestre da guilda. Hans o apresenta formalmente como Barak. Ignorando a apresentação, Barak ordena severamente que Hans cure o braço quebrado do bandido. Depois Barak pede a Takumi e as garotas para segui-lo. Em uma sala que parece uma de interrogatório, o mestre da guilda exige saber o que está acontecendo com Takumi. Inicialmente hesitante em revelar suas habilidades, Takumi é obrigado a explicar quando Hans menciona ter detectado vestígios de magia na cena da luta. Ao ouvir isso, Takumi percebe o quão aguçado deve ser o olfato de Hans. Ao admitir que usa magia, Takumi esclarece que não lançou feitiços sobre os capangas de antes. Em vez disso, ele explica que revestiu seu corpo com carvão de sua caixa de itens. Hans duvida dele, mas fica convencido quando Takumi acrescenta que sintetizou o carvão em diamante. Reconhecendo que isso é alquimia, Hans se lembra que Takumi inicialmente queria ingressar na guilda dos alquimistas quando se conheceram. Ignorando a conversa sobre magia, Barak muda o assunto para as mulheres do grupo de Takumi. Quando Sofia e Maria confirmam que são suas companheiras de equipe, Hans sugere promover Takumi para o Rank D para desencorajar mais assédio de pessoas fracas. Barak concorda, observando que isso pode evitar mais conflitos como o anterior. No entanto, como Sofia e Maria acabaram de se juntar à guilda naquele dia, Hans propõe atribuir a elas algumas missões iniciais para ajudá-las a subir de nível rapidamente. Percebendo que subir de nível as tornaria melhores protetoras para seu mestre, as meninas aceitam ansiosamente. Mais tarde naquele dia, o trio segue para a floresta para enfrentar suas missões. Eles receberam 3 tarefas: exterminar goblins, lidar com kobolds e coletar ervas. Enquanto avançam pela floresta, Maple sinaliza para Takumi sobre goblins escondidos nos arbustos. Takumi alerta as garotas, e Sofia avança atacando rapidamente os goblins. Mais 2 goblins surgem, mas Maple prende suas pernas com suas teias, permitindo que Takumi e Maria os eliminem com golpes bem colocados. Conforme avançam, Takumi fica cada vez mais desconfortável com a quantidade de kobolds e goblins que continuam encontrando. Não importa quantos eles matem, mais parecem aparecer. Sofia especula que provavelmente há um acampamento nas proximidades, possivelmente com um general liderando os monstros. A mera menção de um general goblin faz Takumi sentir que sua bexiga pode traí-lo. Sofia não ajuda, mencionando casualmente que geralmente são necessárias 5 festas de aventureiros de nível D para eliminar um acampamento com um general. A ideia parece impossível para Takumi, mas Sofia está confiante de que eles podem conseguir se combinar em suas habilidades mágicas únicas para um ataque surpresa. Embora o plano dela pareça promissor, Takumi grita internamente, desejando estar em qualquer lugar, menos aqui.
Para piorar as coisas, Maple de repente anuncia que está prestes a evoluir. Desesperado, Takumi imediatamente abre um portal de emergência para sua dimensão de bolso e rapidamente envia Maple para lá para evitar surpresas. Avançando, eles finalmente localizam o acampamento dos monstros. Sofia estima que há cerca de 300 a 400 inimigos. Só o número já é suficiente para fazer as pernas de Takumi tremerem enquanto ele reconsidera ansiosamente suas opções. Com a localização do inimigo confirmada, Sofia, Maria e Takumi levantam seus punhos cerrados, ativando os anéis mágicos que Takumi lhes deu antes para um ataque coordenado. A poderosa magia de vento de Sofia, a enorme barragem de rochas de Maria e a tempestade de fogo de Takumi se combinam em um ataque devastador, causando estragos no acampamento dos monstros e dizimando seus números. Por um breve momento de brilho, o covarde sem noção, Takumi acredita que eles venceram, mas sua esperança se despedaça quando um enorme general Goblin e 2 cavaleiros emergem dos escombros, e sua aparência grotesca envia arrepios pela espinha de Takumi. Sofia então avança contra o General Goblin enquanto deixa os cavaleiros para Takumi e Maria. Mas apesar de ser um covarde no fundo, Takumi se defende e usa sua magia de fogo para obliterar um dos Goblins. Uma vez que o grupo completa suas missões, eles retornam ao Guilda exaustos. Ver a pilha de pedras mágicas deixa Hans em choque. Ele não consegue acreditar que conseguiram completar as missões em um único dia. Surpreso, Hans os leva para a sala dos fundos para conhecer o mestre da guilda. O mestre da guilda está tão surpreso quanto Hans, perguntando-se como eles conseguiram tal feito tão rapidamente. Mas antes que ele possa questioná-los mais, Maple entra em sua forma meio humana e dá um tapa na cabeça careca do mestre da guilda antes de se apresentar. Takumi e Sofia ficam chocados com sua nova forma, mas Maria fica encantada e animada ao ouvir Maple falar pela primeira vez. E depois disso, Takumi é promovido para o rank E, enquanto Sofia e Maria são promovidas para o rank F. Mais tarde, Maria mostra a Takumi um design para novas roupas íntimas para ela e Sofia. E quando Takumi olha para o design inicial de Maria, ele se assemelha a roupas íntimas masculinas. E naturalmente, o pervertido não pode deixar isso passar, então ele desenha um design mais feminino para elas. E no momento em que Maria vê isso, suas bochechas ficam furiosamente vermelhas, e ela gagueja enquanto implora para ele fazer isso. Enquanto conversam, Maple informa a Takumi que Pepek chegou. Pepek desmaia ao ver a nova forma de Maple, mas quando ele se recupera, ele diz a Takumi que o Sr. de Bolton o convocou para expressar gratidão pelos banheiros que ele fez. Quando Takumi encontra o senhor, ele é agradecido repetidamente por suas contribuições para a sanitização da cidade. A bondade do senhor surpreende Takumi, que começa a vê-lo como um líder bom e honrado. Mais tarde naquela noite, Maple entrega a roupa íntima acabada para as garotas. Ao segurarem a peça, elas ficam maravilhadas com o quão confortável ela parece e, brincando, perguntam se podem experimentá-la na frente de Takumi. Essa sugestão é o suficiente para fazer o rapaz virgem entrar em pânico completamente. Gritando como uma menininha assustada, ele corre para seu quarto e bate a porta atrás dele, deixando as garotas rindo de seu constrangimento e pensando que ele é muito medroso. A cena então muda para Takumi colocando os toques finais em suas geladeiras. Maple examina uma delas com fascinação, maravilhada com o ar fresco dentro. Takumi explica que a geladeira foi projetada para manter os alimentos frescos por mais tempo, evitando que estraguem muito rápido. As outras meninas se reúnem ao redor, gostando da brisa refrescante, mas Takumi as avisa para não deixarem as portas abertas por muito tempo. Ele então explica o processo de como ele construiu a geladeira, e Maria, claramente empolgada, agradece a ele, animada por poder cozinhar com ingredientes frescos sempre que quiser. Takumi então pergunta qual cor eles preferem, e após alguma discussão, eles escolhem a azul. Satisfeito, Takumi leva as geladeiras restantes para Papak, informando que está pronto para começar seu próximo projeto. Sofia, curiosa como sempre, se pergunta se ele está inventando algo novo novamente. No entanto, Takumi diz a ela que desta vez ele está pensando em melhorar o equipamento deles. Após a recente luta com o General Goblin, ele percebeu que o equipamento atual não será suficiente para suas futuras jornadas. Ele acrescenta que tanto seus níveis de ferreiro quanto de alquimista melhoraram recentemente, então, em vez de usar aço mágico, ele planeja trabalhar com adamantita e mitril. Isso surpreende Sofia, mas ela está ansiosa para ver o que ele pode criar. Depois, Takumi procura Hans para perguntar onde ele pode encontrar mitril e adamantita. Hans informa que ambos são minérios extremamente raros e que não há ferreiros na cidade capazes de refiná-los adequadamente. Ainda assim, ele oferece a Takumi uma lista de ferreiros habilidosos que moram na região. Ele também aponta que, como Takumi é um alquimista, ele poderia sintetizar os minérios por si mesmo. Takumi fica surpreso com essa sugestão, mas Hans explica que sintetizá-los seria incrivelmente demorado e consumiria uma enorme quantidade de mana. Ele então sugere uma abordagem mais prática: minerar os minérios diretamente de uma cidade chamada Horas, localizada a noroeste do reino de Barkula. No entanto, há uma pegadinha. As minas estão restritas e apenas membros da Guilda dos Ferreiros têm permissão para entrar. Felizmente, há uma brecha. Se Takumi aceitar uma missão para eliminar os monstros que ocasionalmente aparecem na mina, ele receberá acesso temporário. Isso significa que ele poderia minerar os minérios enquanto completa a missão. Então Takumi acredita que se ele fizer isso, estará matando 2 coelhos com uma cajadada só. O mestre da guilda então aparece de repente, informando Takumi que Bolton está enfrentando uma escassez de madeira de Trian. Ele explica que isso se deve ao fato de a maioria dos aventureiros priorizar a caça de búfalos negros, que são comuns nesta época do ano.
Ele enfatiza que isso é um problema sério e casualmente aponta que a Floresta da Morte, onde pode-se encontrar madeira de ente, fica no caminho para Horas. Takumi percebe imediatamente que o mestre da guilda está tentando envolvê-lo na caça de entes também. O mestre da guilda confirma essa suposição, e menciona ainda que trazer toda aquela madeira de treante não deve ser um problema para Takumi, já que ele possui magia de espaço-tempo. Takumi concorda em assumir a tarefa, já que ele também usa Treant Wood, mas o mestre da guilda ainda não terminou. Ele menciona um ferreiro que precisa viajar para Horas, e requer uma escolta, mais uma vez empurrando outra missão para Takumi. Neste ponto, Takumi não pode deixar de pensar que essa guilda é absurdamente exploradora. O mestre da guilda então tenta adoçar o acordo, oferecendo a Takumi uma promoção para o Rank D, se ele completar a missão. No entanto, Takumi está cético, revelando que ele nunca aceitou uma missão de escolta antes. Ele sugere que os Lion Fangs seriam mais adequados para o trabalho, mas o mestre da guilda informa que eles já estão ocupados com outra missão. Aceitando seu destino, Takumi muda de assunto e pergunta quanto tempo levaria a viagem até Horas. Hans explica que uma carruagem puxada por cavalos normais levaria cerca de 7 dias, enquanto uma carruagem puxada por cavalos monstros poderia fazer a viagem em 4 dias. Entendendo a situação, Takumi pede uma carruagem monstro, mas Hans o desaponta ao revelar que todas estão em uso no momento. Então, Real entra na sala, dizendo que o grupo deles é quem está usando. Hans supõe que o grupo de Real deve ter completado a missão, mas Real esclarece que não completaram. Ele está aqui apenas para entregar um búfalo negro que caçaram no caminho. Ele avisa ao mestre da guilda que as missões de escolta futuras serão perigosas, devido a um aumento de espécies avançadas na floresta. No entanto, o mestre da guilda permanece imperturbável, comentando que maior risco significa maiores recompensas. Real balança a cabeça com a atitude fria do mestre da guilda e menciona que partirá amanhã de manhã para se juntar novamente ao seu grupo. Vendo uma oportunidade, Takumi oferece a Real um lugar para ficar em sua casa, até mesmo dizendo que ele pode usar o banho, então Real concorda felizmente. Mas antes de se separarem, Takumi menciona que tem um assunto para resolver primeiro, e oferece dar a Real o endereço de sua casa, e que ele irá encontrá-lo mais tarde. No entanto, Real simplesmente dá de ombros e diz que apenas acompanhará. Os dois então se dirigem à empresa de Papak, onde Papak prontamente concorda em emprestar a Takumi uma carruagem de cavalo monstruosa para sua missão. Em troca, ele pede a Takumi que venda no atacado alguns dos minérios que elimina, ao que Takumi concorda. Papak então mostra entusiasticamente a geladeira que Takumi fez, praticamente implorando para que ele produza mais, completamente obcecado com a invenção. Enquanto isso, na casa de Takumi, Sofia está ficando ansiosa. Ela anda de um lado para o outro, preocupada porque seu mestre ainda não voltou para casa. Os pensamentos correm por sua mente, se perguntando se algo ruim aconteceu com ele, e ela se arrepende profundamente de não ter o acompanhado em sua excursão. Quando a noite cai, Takumi e Real finalmente voltam para a mansão. Frustrados por não conseguirem encontrar ferreiros habilidosos em trabalhar com Mithril, Takumi menciona que conseguiram visitar todos na lista, exceto um, pois sua loja estava fechada. Nesse momento, eles encontram uma figura encapuzada bloqueando seu caminho. Real imediatamente sente uma aura perigosa irradiando da figura e tenta instintivamente puxar Takumi para longe. Mas antes que possam escapar, a figura se move para interceptá-los com um chute rápido na cabeça de Real. Para seu choque, a pessoa encapuzada se revela. É Sofia. Confundindo Real com um sequestrador, ela se lança contra ele com a intenção total de matar, mas Takumi rapidamente intervém para detê-la. Após um momento tenso, ele explica a situação e Sofia imediatamente pede desculpas. Real, ainda abalado, releva, mas agora tem uma montanha de perguntas sobre a vida de Takumi. Quando eles finalmente chegam à mansão, Real fica surpreso com o número de garotas morando na casa de Takumi. Ele as observa com desconfiança e se pergunta que tipo de vida selvagem seu amigo está levando. Takumi explica casualmente que precisava de ajuda na casa, então comprou alguns escravos. Enquanto Real processa isso, sua atenção se volta para Mapple, que agora evoluiu para uma aracne. Empolgado, ele pergunta se ela se lembra dele, apenas para Maple olhar para ele com puro ódio, completamente esmagando seu coração frágil. Real lamenta como a vida é injusta, lamentando que Takumi está rodeado de mulheres bonitas enquanto ele continua sendo o único membro solteiro de seu grupo. Takumi, tentando consolá-lo, assegura-lhe que nenhuma dessas garotas são suas namoradas. Isso dá a Real um súbito aumento de confiança, levando-o a corajosamente convidar tanto Maria quanto Sofia para sair. No entanto, elas o rejeitam imediatamente, afirmando que dedicaram suas vidas a Takumi. Takumi então apenas lhe diz para tomar um banho, e mais tarde vemos Real tomando banho pateticamente com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Takumi e os outros se reúnem para uma reunião estratégica. Sofia concorda com o plano de Takumi de derrubar alguns Ents, mencionando que também está bem em exterminar monstros na mina para coletar minérios. O grupo reafirma seu compromisso com a missão, prometendo fazer o seu melhor. Takumi acena com a cabeça, dizendo-lhes que partirão em 3 dias. Com isso em mente, ele decide que precisa forjar melhor equipamento para seu grupo antes de sair. Na manhã seguinte, Real sai da mansão e depois, Takumi examina a espada drenadora de mana que obteve do Imperador Goblin.
Ele descobre que é feito de carboneto de tungstênio, uma substância incrivelmente dura, e percebe que a arma é grande demais para ser prática para um humano. Decidindo reutilizá-la, ele tenta derretê-la, mas a espada resiste aos seus esforços. Após muita perseverança, ele finalmente consegue forjar a lâmina maciça em 2 espadas de tamanho humano. Observando que a lâmina absorve a mana dos oponentes para ficar mais afiada e forte, ele decide dar uma de presente para Sofia. 3 dias depois, Takumi e seu grupo se preparam para partir para Horas. Papak informa que o cliente para a missão de escolta já está dentro da carruagem. Apresentando-se, Takumi encontra Genbu, o ferreiro que os acompanhará. Com tudo pronto, eles partiram em sua jornada. De volta à guilda, o mestre da guilda recebe notícias urgentes da guilda Horas de que a atividade dos monstros na floresta aumentou significativamente. No entanto, ele percebe que é tarde demais para agir, já que o grupo de Takumi já partiu para a Floresta da Morte. Então, ele espera que eles não encontrem nenhuma espécie avançada, sabendo o quão perigosa a jornada pode se tornar. Enquanto isso, Takumi e os outros continuam em frente, inconsciente da ameaça iminente. Enquanto isso, de volta à capital real, um mensageiro do palácio se encontra com Pepek, expressando gratidão pelos banheiros que ele forneceu ao rei. O oficial informa a ele que estão considerando implementá-los por toda a capital, acreditando que essa inovação resolverá completamente seus problemas de esgoto de longa data. Pepek fica satisfeito ao ouvir isso, mas o oficial então o avisa que a notícia desse avanço se espalhou muito, chegando até o Santo Império Sidônio. Dada a sua reputação, o Império provavelmente tomará medidas. Avançando um ano no futuro, vemos que tanto Yamato quanto Akira se tornaram lutadores formidáveis, impressionando aqueles ao seu redor com seu rápido desenvolvimento. No entanto, Akane continua cética em relação a Elizabeth, mantendo um olhar atento sobre ela. Retornando ao grupo de Takumi, eles fazem uma parada perto da Floresta da Morte. Takumi cria uma barreira protetora ao redor do acampamento deles, e instrui Gambo a ficar dentro enquanto lidam com os treantes. A cena então muda para eles no fundo da Floresta da Morte, onde Takumi pergunta a Sofia como diferenciar um treant de uma árvore comum. Sofia explica que ele precisa se concentrar e sentir a magia delas enquanto observa o ambiente ao redor. Ela então aponta para uma, revelando ser um treant, e Takumi imediatamente avança contra ele. Ele tenta atacá-lo com suas raízes, mas Maple e os outros intervêm para cobri-lo. Aproveitando a oportunidade, ele enfia sua lança no monstro, derrubando-o e aprimorando tanto suas habilidades com o machado, quanto suas habilidades de corte de madeira. Pensando que essas criaturas são fracas, Takumi assume que essa será uma tarefa fácil. No entanto, Sofia o alerta de que estão cercados e sugere usar magia para derrubá-los de maneira mais eficiente. A equipe lança seus feitiços, cortando e queimando os ents, e enquanto a batalha continua, Takumi aprimora várias de suas habilidades. De repente, surge um ancião treant, significativamente mais forte que os demais. As meninas atacam, mas seus golpes não têm efeito duradouro, pois o monstro regenera instantaneamente. Vendo isso, Sofia diz a Takumi que eles devem derrotá-lo com um golpe decisivo. Então ela instrui-o a cobrir sua lâmina com magia de fogo, o que ele faz antes de correr em direção ao ancião treant. Desviando de seus ataques, ele acerta um golpe direto no olho, causando o golpe fatal. Com isso, a criatura é finalmente derrotada, e as habilidades de Takumi sobem de nível novamente. Takumi então nota uma fruta estranha no chão e fica surpreso ao saber que os treantes dão frutos. Sofia as identifica como maçãs milagrosas, uma descoberta extremamente rara. Então Takumi sugere que eles as levem para casa, e Maria, animada, anuncia seus planos de assar uma torta de maçã. Mais tarde, o grupo chega em Horas e vai direto para a Guilda dos Aventureiros. Takumi decide aceitar uma missão para caçar mofos de ferro a fim de ganhar acesso à mina. Logo depois, vemos o grupo minerando ao lado de Gambo. Takumi desenterra com sucesso um pouco de mitril, e Gambo o direciona para um local contendo minério de adamantina. Gambo fica surpreso com a sorte de Takumi, já que é raro encontrar materiais tão valiosos em uma primeira expedição de mineração. Nesse momento, um molde de ferro emerge repentinamente do chão, e sem hesitar, Takumi o cega usando sua magia de luz, permitindo que Sofia o termine rapidamente. Os outros se maravilham com a facilidade com que ele derrotou a criatura, e Takumi explica que pensou que a magia de luz funcionaria, já que os moldes de ferro prosperam na escuridão. Sofia ainda está surpresa com a facilidade que foi, enquanto Maria faz beicinho, desapontada por não ter podido contribuir em qualquer merda. Com a missão completa, eles mineram uma carga massiva de minério antes de voltar para Bolton. No dia seguinte, Takumi visita a loja de Gambo, ansioso para aprender o básico de sintetizar e forjar ligas de mitril e adamantite. Gambo concorda em ensiná-lo e começa pedindo que Takumi forje uma faca de mitril. Depois, Takumi atualiza as armaduras das meninas usando os materiais de alta qualidade que ele obteve, garantindo que elas estejam melhor preparadas para batalhas futuras. A cena então muda para as meninas experimentando suas novas armaduras, completamente sem palavras com a quantidade de habilidades únicas e encantamentos infundidos nelas. A armadura de Sofia é imbuída com elementos de vento e água, enquanto a de Maria possui atributos de fogo e terra. Takumi explica que, para incorporar suas afinidades elementares na armadura, ele teve que saturar pedras mágicas com seu mana até que ficassem azuis. Curiosa, Maria pergunta a Takumi como ele melhorou sua habilidade de trovão, e ele orgulhosamente revela que encantou-a com agilidade aumentada, tornando-o significativamente mais rápido.
Para demonstrar, ele parte em alta velocidade, mas perde o controle e bate diretamente na parede. As garotas, querendo poupá-lo do constrangimento, fingem não ter visto nada, enquanto Takumi percebe que precisa se acostumar com sua nova velocidade. Em seguida, ele apresenta a Maria sua nova lança, Explode, que pode disparar bolas de fogo, enquanto Sofia recebe Tempest, uma lança que libera a energia do vento. Em seguida, ela diz a Takumi que se ele algum dia se encontrar em perigo, ela quer ser a pessoa a protegê-lo, mesmo que isso custe a vida dela. Então, ela pede a ele que faça um escudo para ela, para que ela possa protegê-lo mais eficazmente. Comovido por sua dedicação, Takumi concorda em fazer um escudo para ela, mas ele gentilmente lembra-a de valorizar sua própria vida também. Enquanto isso, Lady Nolan observa Takumi de longe, mas quando ela volta sua visão para Akira e Yamato, ela vê uma cena ominosa se desenrolar. A história então salta um ano para o futuro, revelando que no Santo Império de Sidônia, os heróis estão se preparando para marchar para o reino de Samandori. O Imperador confia a eles a missão, e os heróis juram fazer tudo ao seu alcance em nome da paz mundial. De volta ao presente, Takumi finalmente termina o escudo, mas o esforço o deixou completamente exausto. Sofia, observando-o de uma janela próxima, sente-se culpada por ter pedido o escudo, ao ver o quão exausto ele está. Ela começa a pensar que Takumi teria um tempo mais fácil se tivesse alguém para ajudá-lo em sua oficina. Enquanto isso, na capital real de Bacalatos, no reino de Barkula, o rei recebe uma carta urgente. Revela que o Santo Império de Sidônia descobriu sobre a magia de purificação e está exigindo mais detalhes. O conselheiro de antes especula que outro mensageiro pode chegar em poucos dias, mas o rei nota sombriamente que, apesar das palavras educadas, é nada menos que uma ameaça velada. A cena então muda para uma reunião entre um representante de Sidônia e o rei de Barkula. O emissário revela que rumores se espalharam sobre o uso de um dispositivo místico para limpar seus esgotos. Ele explica que a Igreja da Luz Divina apelou formalmente ao Papa de Sidônia, insistindo que a magia da luz é um dom divino destinado exclusivamente para a sua igreja. Em outras palavras, o poder da magia de purificação é reivindicado como domínio legítimo da igreja. O rei finge ignorância e pergunta o que exatamente isso implica. O mensageiro explica que o Papa exige a transferência do círculo mágico de purificação e sua patente para a igreja. O rei responde que, se esse poder realmente vem de Deus, a igreja deveria ser capaz de criar seu próprio círculo mágico sem assistência externa. O enviado acrescenta que o Papa decretou ainda que usar a magia de purificação sagrada em um vaso sanitário mágico é absolutamente imperdoável, e que o culpado responsável por criar tal dispositivo deve ser entregue ao Império de Sidônia. O rei recusa categoricamente este ultimato, e em resposta, o mensageiro adverte que o Papa planeja retirar os padres da Igreja da Luz Divina do Reino se a exigência não for atendida. Impassível, o rei responde brevemente que se a igreja insistir em retirar seus padres, que assim seja. A narrativa então corta para Papaki informando Takumi sobre o desenrolar do drama. Takumi está surpreso que o rei adotaria uma postura tão severa para com o emissário de Sidônia apenas por sua causa. Papaki garante a ele que não é um grande problema, mas Takumi destaca que tais ações podem virar a igreja contra eles. Papaki então revela que dentro deste reino existe outra facção religiosa além da Igreja da Luz Divina, um fato que chama a atenção de Takumi enquanto ele deduz que deve estar se referindo à Igreja da Criação. Papaki fica surpreso que Takumi esteja ciente dessa fé alternativa e continua explicando que a Igreja da Criação venera Lady Nolan. Curioso, Takumi pergunta qual divindade a Igreja da Luz Divina adora, e Papaki responde que eles reverenciam um deus conhecido como Anat. Mudando de assunto, Papaki observa que o reino de Barkula se orgulha de sua liberdade religiosa, o que permitiu que a Igreja da Criação, estabelecida há muito tempo, acumulasse muitos seguidores. Ao contrário da Igreja da Luz Divina, cujos sacerdotes cobram taxas exorbitantes por seus feitiços de cura, o clero da Igreja da Criação realiza feitos semelhantes apenas como um gesto de boa vontade. Percebendo as implicações, Takumi conclui que a Igreja da Luz Divina está sendo apoiada pelo Império Sagrado de Sidônia, e ele sabiamente decide que é melhor para ele se manter afastado de se envolver com eles. Papaki então informa Takumi que ele está aqui hoje com um pedido especial. Ele explica que, por meio de Marquês Godwin, ele ofereceu ao rei algumas amostras de seus banheiros e refrigeradores inovadores, e em troca, o rei solicitou uma reunião com Takumi. Takumi fica surpreso com a notícia, e Papaki acrescenta que, embora o rei não ficará zangado se Takumi recusar, os olhos suplicantes de cachorrinho dele tendem a influenciar as decisões de qualquer forma. Mais tarde, Takumi reúne seus escravos e anuncia que irá para a capital real de Bacalatos, perguntando se algum deles gostaria de acompanhá-lo. Animados com a perspectiva de visitar a capital pela primeira vez, todos concordam, e Takumi informa que partirão em uma semana, aconselhando-os a se prepararem enquanto isso. Maria pergunta em voz alta quanto tempo a viagem levará, e Takumi explica que se eles montarem cavalos montros, deve levar cerca de uma semana. Então Maria imediatamente aponta que tal viagem exigiria muita comida. Deixando a logística para Maria, Takumi então menciona que planeja confeccionar novos mantos para o grupo, enquanto eles esperam. Curiosos, os outros perguntam por quê, e ele revela que Pepek conseguiu algumas pedras mágicas de elemento escuro para ele.
Com essas pedras, ele pode encantar as capas para bloquear a percepção, uma característica que Sofia elogia como especialmente útil em combate. Takumi também observa que as capas ajudarão as garotas a evitar a atenção indesejada de personagens desagradáveis e pervertidos na cidade. A cena então muda para as duas garotas fazendo compras na cidade. Maria comenta que Takumi não está se valorizando como deveria, e Sofia concorda, chegando até a listar todas as suas qualidades admiráveis. Surpresa com o quanto ela parece conhecer bem o mestre delas, Maria provoca Sofia sobre isso. Envergonhada, Sofia rapidamente muda de assunto, deixando claro para Maria que ela está totalmente apaixonada. A cena então muda para Takumi ajoelhado em uma igreja silenciosa enquanto ele reza para Lady Nolan. Ela o cumprimenta perguntando onde está sua oferenda e ele sorri ao vê-la novamente. Ciente de que sua jornada para a capital é iminente, ela pergunta se ele veio buscar uma passagem segura e solicita que ele apresente sua oferenda. Takumi, no entanto, insiste em ter algumas perguntas respondidas primeiro. Ele pergunta a ela se a Nath existe como um ser supremo distinto dela. E com um ar de autoridade silenciosa, ela declara ser a única entidade suprema, deixando-o a pensar em quem ou o que a Nath poderia ser. Oferecendo apenas vagas garantias de que ele entenderá com o tempo, ela o deixa ainda curioso, especialmente quando o Império de Sidônia parece estar se aproximando cada vez mais. Takumi lembra-se de suas palavras anteriores sobre suas bênçãos serem condicionais às suas ações, e pergunta se a interferência de Sidônia está ligada a essa mesma cláusula. Ela ignora sua pergunta, lembrando-lhe que foi exatamente Sidônia que o trouxe aqui, um assunto muito além de uma simples bênção. O jovem mago então se lembra de rumores sobre heróis convocados por Sidônia, e a pressiona por notícias, observando que não ouviu nada sobre eles desde sua chegada a este mundo. Lady Nolan então revela uma verdade surpreendente. Ela na verdade o enviou de volta no tempo em 1 ano, ou seja, os heróis ainda não foram convocados. Takumi está intrigado por esse desdobramento complicado, e quando ele continua a fazer perguntas, ela diz abruptamente que o tempo acabou. Antes que ele possa continuar, Lady Nolan o atinge, e ele perde a consciência. Ao acordar mais tarde no mundo real, ele reflete que ela deve ter estado evitando suas perguntas, mas ele não se importa, pois não tem realmente o desejo de encontrar esses heróis de qualquer forma. A narrativa então avança 10 meses para o futuro dentro do Santo Império de Sidônia. Lá, Akira é mostrado treinando diligentemente com sua espada, tendo aprimorado consideravelmente suas habilidades, enquanto Akane e Yamato observam seu progresso com admiração. Voltando ao presente, vemos Takumi apresentando as novas capas para as meninas. Maple imediatamente percebe que as capas complementam perfeitamente sua roupa. Enquanto Sofia inicialmente comenta que o conjunto combinando é um pouco ousado demais, então Takumi se pergunta se talvez ela não goste do visual. No entanto, Sofia rapidamente o assegura de que ela adora, para o alívio e deleite dele. Mais tarde descobrimos que Takumi planeja construir sua própria carruagem ao invés de pegar emprestada uma da guilda, visando maior conforto. Ele explica que, embora possa construir uma carruagem, eles não têm um cavalo monstro, então ele inicialmente considera pegar emprestado um da guilda. No entanto, Maria intervém e lembra-lhe que essa cidade é conhecida como a Cidade dos Aventureiros por um motivo. Ela lembra os perigos da Floresta da Morte e o avisa que existem muitas áreas perigosas com monstros à espreita. Na opinião dela, não há apenas cavalos monstros, mas também unicórnios e cavalos Drake, criaturas que são tanto mais rápidas quanto mais resistentes. A cena então muda para a floresta ao redor da cidade, onde Takumi pondera se os cavalos Drake são realmente mais rápidos do que os cavalos monstros. Sofia confirma que eles são e ainda acrescenta que possuem resistência superior. Curioso, Takumi pergunta se a velocidade é por serem do tipo dragão, ao que Maria esclarece que, embora não sejam realmente dragões, eles se assemelham a cavalos normais, exceto que possuem um chifre e são cobertos de escamas que lembram a pele de um dragão. Percebendo que esta é a origem do nome deles, Takumi acena com a cabeça em compreensão, e Maple fica animada com a ideia de finalmente ter um amigo monstro. De repente, Takumi e os outros encontram um lobo arbustivo que passa correndo por eles. Sofia fica intrigada, e Takumi atribui a falha do lobo em detectá-los à eficácia de suas novas capas. Enquanto ele elogia as capas por mantê-los escondidos, Sofia tira a dela, argumentando que eles precisam se envolver em combate para treinar e se fortalecer. A narrativa então transita para uma cena de Sofia derrotando um javali, levando Maria a comentar que agora eles têm carne extra. Maple os instiga a se apressarem, e Takumi logo avista um ente caído. Reconhecendo seu valor, ele decide aproveitá-lo para sua madeira, que ele pretende usar na construção da carruagem, especialmente porque estava pensando em comprar um pouco do papaque. Apesar dos protestos impacientes de Maple para que acelerassem as coisas, Takumi e os outros começaram a cortar a carne e a coletar a madeira. Irritada, Maple sai correndo sozinha, atravessando a floresta e notando os numerosos treantes mortos espalhados. Enquanto avança, ela sente algo à frente e logo descobre um cavalo draco ferido. A criatura lança sua magia contra ela, mas ela desvia habilmente do ataque, o que a lembra da vez em que ela estava ferida, e Takumi a ajudou. Naquele momento, ela diz ao cavalo Drake que seu mestre é realmente excepcional na cura, mas nesse instante duas formigas gigantes começam a se aproximar deles. Maple percebe que as formigas gigantes são a verdadeira ameaça afligindo o cavalo Drake,
e ela rapidamente as amarra usando seus fios finamente tecidos, permitindo que o cavalo Drake termine com elas. Quando ela se prepara para partir e chamar seu mestre, ela de repente se vê cercada por um enxame de formigas ainda maiores. Desesperada, ela tece várias camadas de seus fios em uma barreira protetora, mas as formigas implacáveis começam a destruí-la. Freneticamente, Maple tenta alcançar seu mestre por telepatia, mas não há resposta, então ela se pergunta se ele está ocupado demais cortando madeira para notar seu sofrimento. E à medida que sua preocupação cresce, o cavalo Draco desaba devido aos seus ferimentos. Enquanto as formigas continuam a desmontar a barreira dela, Maple desaba em lágrimas, lamentando a ausência de seu mestre. Nesse momento, as formigas finalmente destroem a barreira e Maple tenta instintivamente proteger o cavalo Draco com seu próprio corpo. E naquele instante crucial, ela sente uma mão gentil em sua cabeça e percebe que seu mestre chegou. Acontece que o resto do grupo conseguiu eliminar as formigas invasoras. Maple, ainda abalada, pergunta a Takumi onde ele estava, pois estava chamando desesperadamente por ele. Ele então se desculpa e explica que os fios dela interferiram na ligação telepática deles, mas ele sentiu que algo estava errado quando a conexão de mana caiu, então ele seguiu a trilha por onde ela saiu. Ele oferece um pedido de desculpas sincero pelo atraso, e Maria aponta o cavalo Draco ferido. Takumi examina a criatura e vê que ela perdeu a consciência devido aos ferimentos, então Maple implora para ele salvar o cavalo. Reconhecendo que Maple estava tentando proteger o animal, Takumi tenta lançar um feitiço de cura no cavalo Draco, apenas para ser repelido por sua desconfiança instintiva dos humanos, mesmo em seu estado inconsciente. Percebendo que a condição do cavalo Draco pode ser fatal se as coisas continuarem como estão, e com Sofia alertando sobre a aproximação de monstros adicionais, Takumi não tem escolha a não ser retirar tanto Maple quanto o cavalo para sua dimensão de bolso para segurança. Depois que ele faz isso, Sofia o avisa urgentemente que abrigar um monstro avançado em sua dimensão de bolso sem um contrato familiar pode causar-lhe um grande estresse. Takumi a assegura de que ficará bem, mas depois, quando se sente cansado, ele rapidamente tenta engolir uma poção para se fortalecer. Mas antes que ele possa bebê-la, desmaia de exaustão. Mais tarde, vemos Takumi desmaiado em seu quarto, dormindo profundamente, com as meninas silenciosamente fazendo vigília ao seu lado porque ele está fora por mais de 12 horas. Sofia comenta com Maria que Takumi não acordará até estabilizar com sucesso sua dimensão de bolso, enquanto Maria se pergunta por que Maple ainda não apareceu. Então Sofia especula que o cavalo Drake continua aterrorizado, e enquanto Maple mantiver a criatura confinada na dimensão de bolso, ela continuará a assustá-lo, fazendo com que Takumi lentamente define. Convencida de que algo deve ser feito, Sofia beija a mão dele e segue a assinatura de mana, eventualmente encontrando Maple. Ela pergunta sobre a condição do cavalo Draco, e Maple confirma que ele ainda está tremendo de medo. Sofia sugere que talvez consiga persuadir o cavalo Draco a sair, mas adverte que liberá-lo em uma área desconhecida pode confundir o animal. Ela aponta que, a menos que a criatura saia, não receberá nenhuma cura e Takumi permanecerá inconsciente. Para resolver o problema, Sofia propõe que Maple recrie a barreira que ela havia criado anteriormente na floresta. Tal escudo irá ocultar a verdadeira localização do cavalo Draco. Maple concorda e entra no jardim com o cavalo Draco para formar uma nova barreira protetora. Enquanto isso, Sofia pretende visitar a empresa Papex para adquirir algum remédio para monstros, mas Maria se oferece para ir em seu lugar, pedindo a Sofia que fique perto do mestre deles. A cena então muda para Sofia cuidando de Takumi enquanto ele dorme. Em seus sonhos, Takumi revive momentos passados com todos, até que finalmente ele começa a acordar. Abrindo os olhos, ele nota que Sofia ainda está dormindo ao seu lado, e quando ela finalmente acorda, ela sorri ao ver seu mestre e o agradece calorosamente por cuidar dele. Ele menciona que precisa verificar o cavalo Draco e entra na barreira de Maple. Notando que a criatura parece ter se recuperado um pouco, Takumi pergunta se ela também poderia se tornar amiga, já que já está próxima de Maple. Ele usa sua magia para gentilmente domar o cavalo dragão e consegue. Em seguida, Takumi lança um poderoso feitiço de cura para restaurar a saúde da criatura, e Maple desfaz a barreira ao seu redor. Takumi anuncia que ganharam uma nova companheira, levando Maple a perguntar que nome deveriam dar a ela. Inspirado, Takumi decide nomear o cavalo Draco Camélia, após uma árvore de folhas perenes que mantém sua folhagem o ano todo e floresce com flores vermelhas e brancas. As meninas concordam que é um nome adorável, e Maria sugere que todas se sentem para comer, anunciando que acabou de preparar o jantar. Em seguida, a cena muda para a movimentada capital de Barkula, na Palm Trading Company. Lá, o proprietário está desesperadamente tentando vender um escravo homem-fera dotado de habilidades mágicas, mas o comprador em potencial não demonstra interesse. Embora ele reconheça que um homem-besta com tais poderes é uma descoberta rara, ele exige uma demonstração de sua magia. A garota insiste que planeja estudar muito e provar seu valor. Frustrado por sua incapacidade de atender às suas necessidades imediatas, o comprador sai sem fazer uma compra. Decepcionada, a jovem garota, Riva, é consolada pelo proprietário que assegura que um bom mestre eventualmente aparecerá. Mais tarde, encontramos Riva sozinha em seu quarto modesto, perdida em pensamentos. Ela se lembra dos dias em que ainda vivia com sua família, dias marcados por dificuldades financeiras que a forçaram a ir para a cidade para economizar algum dinheiro e com a promessa de enviar dinheiro de volta para seu irmão.
Mesmo com todos os seus esforços, ela não conseguiu cumprir aquela promessa. A narrativa então transita para a mansão de Takumi, onde Maria pergunta casualmente se ele planeja visitar a oficina de Genbo mais uma vez. Takumi confirma que sim, explicando que sua carruagem urgentemente precisa de um trabalho especializado de ferreiro. Sofia, sempre preocupada, aponta que ele recentemente assumiu um pedido extra de poções e geladeiras e não teve um momento de descanso em dias. Maria o incentiva a cuidar de si mesmo, mas ele insiste que está bem enquanto sai. Não muito tempo depois, na Guilda dos Aventureiros, Takumi ouve uma discussão acalorada sobre uma criatura misteriosa e perturbadora que foi vista nos arredores da cidade. Curioso, ele se aproxima da recepcionista, que explica que relatos recentes descreveram uma criatura bizarra vagando perto da borda da cidade. Ele até mostra a ele um esboço grosseiro, observando como é estranho que nenhum dano significativo tenha sido registrado até agora. Então, quando perguntado sobre sua presença, Takumi revela que está aqui para registrar um novo animal de estimação. Os olhos da recepcionista brilham de excitação. Ele comenta que é necessário algo verdadeiramente extraordinário para surpreendê-lo nos dias de hoje. Então, para espanto de todos, Takumi revela seu animal de estimação, Camellia. Quase imediatamente, os membros da guilda notam que Camellia tem uma semelhança impressionante com a criatura. O professor no esboço. Alarmado com essa coincidência surpreendente, o mestre da guilda convoca rapidamente Takumi para uma discussão privada. Enquanto isso, enquanto a cidade se agita ao redor, Sofia passeia pelas ruas, seus pensamentos ainda pairando sobre sua recente viagem à Mulan Trading Company. Ela se lembra de como estava à procura de um escravo homem-besta com habilidades mágicas para ajudar Takumi com sua produção, mas nenhum candidato se mostrou adequado. Mesmo assim, Mulan prometeu espalhar a notícia entre outros comerciantes e Sofia a agradeceu calorosamente. Mas antes de partir, Mulan ainda comentou que Sofia havia mudado desde que selou seu contrato com Takumi. No presente, Maria esbarra em Sofia na rua. Sofia casualmente pergunta se Maria já fez compras, ao que Maria responde que ainda precisa visitar o açougueiro. Sofia então confessa que Takumi parece constantemente cansado ultimamente e ela gostaria de aliviar seu fardo garantindo que ele receba muita nutrição. Embora deseje ajudar, ela admite que não é habilidosa o suficiente em alquimia, e Maria assegura que fará o seu melhor através da culinária. Quando Sofia se oferece para ajudar, Maria insiste que é melhor se ela se ativer às suas próprias tarefas. Sofia aceita a recusa gentil calmamente, e Maria nota que Sofia parece visivelmente diferente, sua expressão mais suave, mais à vontade. Surpresa ao ouvir a observação pela segunda vez, Sofia cora e rapidamente muda de assunto, sugerindo que vão buscar Takumi. Logo chegam à oficina de Dumbo, apenas para encontrar Takumi dormindo profundamente em seu posto. Dumbo explica que Takumi estava totalmente exausto e adormeceu no meio do trabalho, avisando que se ele continuar nesse ritmo, ele vai desmaiar. Logo depois, Takumi orgulhosamente revela sua carruagem recém-acabada e convida Camellia para puxá-la. Mas antes de fazer um test drive, as garotas a examinam de perto e ficam surpresas ao descobrir que não é apenas uma carruagem. É essencialmente uma casa móvel, completa com quartos individuais e banheiros. Eles embarcam em uma viagem e, apesar de o veículo balançar por fora, o interior permanece notavelmente suave e confortável. Curioso, Takumi pergunta a Maria o que ela acha. Embora ela expresse sua aprovação, sugere adicionar algumas lâminas decorativas nas laterais. Quando ele pergunta sobre a ideia, Maria sorri e diz que ficaria incrivelmente legal. Depois de alguns dias, eles deixaram Camellia correr pela cidade com a carruagem, e suas estatísticas rapidamente aumentaram no processo. Então chega o dia de partir para a capital, e Takumi percebe que o Leon Fang se juntará a eles como escolta. Piao pergunta sobre a criatura que puxa sua carruagem, e Heath esclarece que é um cavalo Drake. Naquele momento, Godwin e Papak também chegam. Papak está visivelmente animado para ver a carruagem e pergunta a Takumi se pode dar uma olhada dentro. Takumi concorda, e ao inspecionar, Papak fica impressionado que Takumi construiu a carruagem sozinho. Takumi confirma que sim, o que leva Papak a perguntar todos os detalhes de como conseguiu tal feito. Entusiasmado demais, Papak exclama que pagará generosamente por este trabalho, mas Godwin rapidamente intervém para moderar seu entusiasmo. Papak pede desculpas, e Godwin comenta que a carruagem é verdadeiramente impressionante. Ele afirma que seria sortudo em possuir uma carruagem como esta, e Takumi percebe que Godwin quer uma feita para ele. Godwin se gaba de estar disposto a pagar até 100 moedas de platina por isso, e Takumi reflete que tal preço seria equivalente a 1 bilhão de ienes, surpreso com a quantia astronômica. Eles então começam sua jornada para a capital e, ao longo do caminho, Godwin elogia Takumi por suas contribuições significativas para seu domínio. Ele proclama que Takumi está prestes a desempenhar um papel ainda maior e a se tornar renomado em toda parte. Seu mordomo concorda, e Godwin acrescenta que o talento excepcional de Takumi atrai todo tipo de atenção, então ele precisará de proteção contra pessoas inescrupulosas. No entanto, Godwin admite que só pode lidar com ameaças dentro do reino. Quando se trata de Sidônia ou de outras nações, ele não tem ideia dos esquemas que podem estar tramando. Por isso, é fundamental estar vigilante. A cena então muda para Sidônia vários meses no futuro, onde vemos Akane lendo que a deusa Nat criou a humanidade à sua própria imagem e depois formou os bestiais a partir de criaturas selvagens para servir à humanidade. Depois ela criou os elfos e anões, colocando-os abaixo da humanidade na hierarquia.
Akane então lança um olhar para um colar de escravo dos Homens-Fera exibido em seu quarto e sente uma profunda sensação de repulsa. Enquanto isso, Takumi e sua comitiva chegam à capital de Bacalatos, e Takumi fica aliviado por não terem encontrado problemas com monstros no caminho. Rial menciona que encontraram, mas graças aos leais escravos e animais de estimação de Takumi, as criaturas foram eliminadas em um instante, deixando-lhes pouco trabalho extra. Papaka então informa Takumi que gostaria de discutir algo com ele assim que chegarem à pousada. Na pousada, Papaka revela a Takumi que pretende presentear o rei com uma carruagem semelhante à própria obra-prima de Takumi. Ele explica que já conversou com Godwin sobre isso, e ambos concordam que apresentar tal carruagem é a melhor maneira de demonstrar o talento excepcional de Takumi ao rei. Com uma audiência marcada com o monarca em 5 dias, Papaka expressa a preocupação de que construir uma carruagem em tão pouco tempo seria desafiador se feito em Bolton. Ele pede a Takumi para começar o trabalho assim que retornarem lá. No entanto, Takumi insiste que pode construí-la aqui, observando que trazer uma carruagem de volta de Bolton seria muito esforço. Ele acrescenta que consegue se virar com os materiais que tem atualmente, mas precisará de um espaço de trabalho adequado, e Paypack promete cuidar disso. Depois, Takumi é visto discutindo o novo projeto com seus escravos. Ele explica que Papaka organizou para que ele trabalhasse no jardim da empresa Palan. Sofia intervém, mencionando que ela ouviu falar dessa empresa, uma respeitável empresa de comércio de escravos dirigida por um homem chamado Burton, e aconselha que Takumi deve garantir um assistente para ajudar com o trabalho. Então, Maria aponta que ele mal descansou antes dessa viagem, e agora está voltando à produção sem pausa. Ela alerta que isso é imprudente, mesmo para ele, mas Takumi garante a eles que não está realmente cansado. Sofia, ainda animada com a perspectiva de trabalhar com a companhia Palan, sugere que Takumi deveria comprar outro escravo. Takumi inicialmente recusa, insistindo que os dois que já trabalham com ele são suficientes. No entanto, Sofia continua insistindo, argumentando que como nenhum deles pode ajudá-lo com a alquimia, uma ajuda extra seria inestimável. No final, Takumi cede e concorda em comprar outro escravo, e eles acrescentam que o novo recrutado deve ser uma mulher, e ele aceita isso sem mais protestos. No dia seguinte, Takumi chega na empresa e pede a Burton um escravo que possa ajudá-lo em seu trabalho de alquimia. Burton comenta que ouviu dizer que Takumi está usando alquimia para construir uma forja de carruagem de mitril e adamantite, e ele acredita que tal projeto requer alguém com aptidão mágica considerável. Enquanto isso, no jardim da empresa, Maria e Sofia descobrem que perderam Maple de vista. Maria, profundamente preocupada porque Maple tinha mencionado que queria explorar os vários prédios da empresa, urge Sofia a procurá-la. Sofia revira um dos prédios, mas não encontra nenhum sinal de Maple, até que de repente ouve um grito. Correndo em direção ao som, ela encontra Maple lá com Riva tremendo por perto. Embora Maple tente acalmar Riva, seus esforços são insuficientes, então Sofia intervém para ajudá-la e suavemente a acalma. Enquanto ajuda, Sofia nota um livro antigo espalhado no chão. Riva explica que é uma enciclopédia sobre alquimia no estilo Arnold, um livro renomado para entender os fundamentos da alquimia. Mais tarde, enquanto Sofia retorna ao jardim, ela encontra Takumi, que a convida para acompanhá-lo ao encontro de um possível candidato a escravo. Para sua surpresa, o candidato não é outro senão Riva. Burton os apresenta formalmente, e Takumi explica a natureza de seu trabalho. Ansiosa para se provar desta vez, Riva admite que está interessada em alquimia, embora hesite ao se lembrar das palavras duras de seu comprador anterior, revelando que ainda se sente insegura sobre suas habilidades. Sofia então diz a Takumi que Riva tem estudado magia por conta própria aqui. Ela até viu Riva mais cedo folheando um livro de alquimia. Sofia tenta lembrar o título do livro, e em uníssono, tanto Riva quanto Takumi conseguem dizer seu nome, com a excitação compartilhada inconfundível. Burton e Sofia trocam olhares cúmplices, comentando que esses dois são claramente almas gêmeas. Takumi então desenha um círculo alquímico em uma folha de papel e pergunta a Riva qual é o seu propósito. Ela consegue identificá-lo como um círculo para girar doces, embora seja um pouco diferente dos que ela está acostumada, deixando-a incerta. Tomada pela dúvida, ela começa a chorar, se perguntando qual diabos deveria ser seu próximo passo, e confessa que este não é o círculo doce e familiar de sua cidade natal, temendo ser rejeitada novamente. Nesse momento, Takumi estende a mão para ela, acolhendo-a calorosamente em seu grupo. Riva fica surpresa, pois inicialmente ela não conseguiu decifrar o círculo alquímico que Takumi havia mostrado a ela. No entanto, Takumi a tranquiliza apontando que ela reconheceu corretamente como o círculo alquímico usado para girar doces, então está tudo bem. Ele acrescenta que não importa se os materiais são diferentes, e ele a elogia por entender o conceito à primeira vista. Curiosa, ela pergunta se ele realmente pretende aceitá-la como aprendiz, e quando ele confirma, ela fica radiante por finalmente ter um mestre. Eles então formalizam seu contrato, com Takumi prometendo pagar seu salário diariamente a partir daquele momento. Reva solicita que todo o seu salário seja enviado diretamente para sua família em casa. Surpreso, Takumi pergunta se ela quer dizer cada moeda, e ela confirma, explicando que sua família é muito pobre. Ela se lembra de que certa vez conseguiu enviar-lhes um pouco de dinheiro vendendo-se como escrava, mas está convencida de que esses fundos logo se esgotarão.
Ela confessa que não quer que seu irmão continue vivendo na pobreza e deseja aliviar os fardos de sua mãe. Takumi a alerta que se ela enviar todo o seu salário para casa, ela pode permanecer uma escrava para sempre, mas Sofia intervém dizendo que ele deve honrar o pedido dela. Ela assegura a ele que, trabalhando para ele, Reva eventualmente desenvolverá habilidade suficiente para ganhar a vida sozinha, e que servir a um mestre bondoso indefinidamente não é um destino tão terrível assim. Takumi aceita esse raciocínio e mais tarde apresenta Reva ao resto da equipe, para sua grande satisfação. A cena então se desloca para o presente no Santo Império de Sidônia, onde o imperador descobre que o reino de Barkula ainda se recusa a entregar Takumi, apesar de já terem enviado 3 mensagens até agora. O imperador considera que eles devem aprender uma lição, mas Elizabeth intervém, pedindo que ele evite ações precipitadas até que os heróis sejam convocados em alguns meses. Ainda relutante em deixar o assunto descansar, o imperador insiste, mas Elizabeth o aconselha a usar o poder da fé. Ela explica que eles espalharão a notícia de que alguém está desrespeitando a Igreja da Luz Divina, uma jogada que certamente incitará a ira de seus fiéis. Além disso, ela alerta que o esquadrão da Igreja da Luz Divina não ficará parado quando tal sacrilégio ocorrer. A cena então muda para Takumi construindo a estrutura de sua nova carruagem. Reva observa admirada, comentando como é incrível que ele consiga usar um círculo de alquimia tão complexo para sintetizar adamantite. Takumi ri e diz a ela que só parece avançado, e a assegura de que ela conseguirá criar círculos semelhantes em breve. Embora Reva hesite, dado o quão sofisticados eles parecem, Takumi enfatiza que a característica mais importante para um alquimista é se entusiasmar com o processo, e ela já possui essa faísca. Mais tarde, vemos que chegou o dia de Takumi encontrar o rei, e sua carruagem finalmente está pronta. Então, um homem idoso se aproxima para inspecioná-la, perguntando se realmente pertence a ele. Takumi responde que a construiu para o rei, e o homem velho fica ainda mais impressionado do que tinha ouvido. Takumi fica surpreso quando se pergunta como o homem sabe seu nome. E então Papaca e Godwin correm, referindo-se ao visitante idoso simplesmente como o rei. Takumi fica chocado ao descobrir que está realmente na presença do rei, que se curva a ele, e Godwin e Papaca fazem o mesmo. Godwin comenta que esperava que sua audiência fosse realizada na Câmara Grande, enquanto o rei explica que só queria agradecer a Takumi sem nenhuma das formalidades usuais, deixando Takumi a imaginar o que exatamente isso significava. O rei continua dizendo que, graças à solução engenhosa de Takumi, agora eles têm uma solução para o problema de esgoto que há muito afetava o reino. Takumi, inclinando a cabeça em gratidão, implora ao rei para não exagerar nos elogios. O rei então pede desculpas, explicando que, em circunstâncias normais, ele realizaria um banquete luxuoso em homenagem a Takumi, concedendo grandes recompensas e até mesmo um título de nobreza, mas que tais gestos ostensivos apenas atrairiam atenções indesejadas no caso particular de Takumi. Indiferente a títulos ou riquezas, Takumi agradece ao rei por protegê-lo de Sidônia, ao que o rei modestamente responde que era simplesmente seu dever. Takumi fica emocionado ao ver que o rei realmente valoriza seu povo acima de tudo. E após receber uma recompensa modesta por resolver a crise de esgoto, ele parte. Quando eles partem, o rei instrui seus ministros de confiança a manter os detalhes de sua reunião estritamente em sigilo, então eles emitem uma ordem de silêncio imediata. Ainda assim, todos concordam que a influência de Takumi está destinada a crescer e que sua identidade pode logo se tornar pública, uma vez que os dispositivos mágicos sejam exportados para outras nações. O rei admite que essa possibilidade o preocupa e está convencido de que a Igreja da Luz Divina retaliará se o segredo for revelado. Vários dias depois, Takumi e sua equipe estão de volta em sua mansão, que ele acabou comprando do Papac. Mais tarde o encontramos em uma discussão acalorada com um de seus escravos. Ele está irritado porque eles continuam abrindo mão de seus salários. Maria tenta acalmá-lo dizendo que está tudo bem, já que ele já fornece comida e outras necessidades, e ela está satisfeita com sua mesada regular. Sofia concorda com seu sentimento, mas Takumi insiste que eles devem realmente receber seus salários, mesmo que não precisem, porque ter algumas economias é importante, especialmente porque o contrato deles com ele acabará eventualmente. Sofia então declarou com sincera convicção que planeja servi-lo para sempre, convencida de que ele vai morrer antes dela, e então ela guardará seu túmulo pelo resto da vida. Enquanto isso, Maria brinca que só quer morrer um dia depois de seu mestre e ser enterrada bem ao lado dele, embora Takumi não consiga entender direito seus afetos estranhos. A cena então muda para Sidônia no presente, onde alguém mostra a Elizabeth um aparato que eles estão usando para purificar banheiros em Bolton. O mensageiro explica que eles conseguiram um desses dispositivos durante uma infiltração em Bacalatos, e Elizabeth imediatamente considera aquilo uma peça herética e inútil. Ela se pergunta se eles não se importam com a ira da deusa, e o mensageiro informa que a maioria dos fiéis da Igreja da Luz Divina está ansiosa para esmagar decisivamente a fonte desse mal. Elizabeth concorda e ordena ao mensageiro que se livre dessa maldita engenhoca antes que se espalhe ainda mais. Logo depois, ficamos sabendo que Reva quer se registrar na guilda. Ela diz a Takumi que gostaria de se juntar a ele como aventureira, convencida de que a experiência ajudará a aprimorar suas habilidades de alquimia e se tornar uma artesã melhor. Takumi acha seu raciocínio válido, afinal, aventurar-se pode aumentar a mana de alguém, e ele prontamente a registra na guilda.
Reva ficou muito feliz por ter sido aceita e agradeceu a Hans por sua ajuda em enviar de volta o dinheiro da recompensa dela para casa a um custo excepcionalmente baixo, um serviço que Hans explicou ser comum entre os aventureiros. Hans então perguntou a Takumi se ele já tinha pensado em um nome para o grupo, mas Takumi ainda não conseguiu decidir um. Então Hans diz que a festa do Takumi é um dos grupos de primeira classe em sua guilda e que eles realmente deveriam escolher um nome em breve. Takumi, no entanto, não está convencido de que eles precisam de um, afinal ele não planeja se tornar um aventureiro profissional. Ele resmunga que eles não são exatamente como a Presa do Leão, com divisões de papéis claras. Em vez disso, eles são apenas um bando de desajustados. Ele até lamenta que as coisas seriam diferentes se ele pudesse lutar na linha de frente. Ao ouvir isso, Baraka intervém, declarando que vai ajudá-lo. Takumi novamente insiste que não está interessado em se tornar um aventureiro em tempo integral, mas Baraka não quer saber porque já prometeu treiná-lo. E logo, vemos Baraka jogando Takumi de um lado para o outro como um boneco de pano. Enquanto batia nele, Baraka exige que Takumi invente um nome para o grupo deles. Todas as sugestões que Takumi faz são tão ridiculamente ruins que deixam Baraka furioso, e ele continua a jogá-lo de um lado para o outro. Ele continua insistindo que ele só precisa pensar em um nome que realmente reflita quem eles são. E ao assistir a essa cena caótica, Reva se pergunta se ser alquimista é realmente para ser tão difícil assim. Mais tarde, enquanto Maria cuida das contusões de Takumi, ele pergunta aos seus servos se eles têm alguma sugestão para um nome de festa. Ele reclama que toda vez que ele rejeita um nome, Baraka o joga de um lado para o outro como se ele não valesse nada. Os servos oferecem algumas sugestões, mas nenhuma é melhor do que suas próprias tentativas fracas. Sofia permanece em silêncio durante tudo isso, e logo fica claro que ela está absolutamente irritada com o mestre da guilda por ter espancado Takumi tão horrivelmente. Ela declara que vai fazê-lo pagar e começa a ir em direção à guilda, mas Takumi a impede, insistindo que o mestre da guilda estava apenas treinando-o. Na verdade, ele revela que graças à surra que levou hoje, ele conseguiu aumentar algumas de suas habilidades. Sofia decide recuar por enquanto e Takumi se resigna ao fato de que seu sofrimento provavelmente continuará até que ele finalmente escolha um nome decente para o grupo. A cena então muda para o Império de Sidônia, 10 meses no futuro. Lá vemos Yamato em combate com o capitão dos guardas, dominando-o apenas com força bruta. Akira, assistindo de longe, zomba e chama Yamato de nada mais do que um brutamontes que só confia nos músculos. Akane intervém e pergunta se ele acha que é melhor que ele, ao que Akira se gaba de que é. Afinal, ele é um herói. Ela lembra que os três são heróis, e quando ele tenta convidá-la para sair, ela vai embora, sem intenção de perder tempo com um cara arrogante. Depois, vemos Akane encolhida no seu quarto com um livro, ponderando como a Igreja da Luz Divina prega a supremacia humana. No entanto, com base no que ela ouviu pela cidade, há outra religião, que é a Igreja da Criação, que ensina que todas as raças são filhos de Nolan. Ela suspeita que essa nação é dominada pela Igreja da Luz Divina que os convocou, e está convencida de que há uma agenda oculta por trás da convocação. Embora eles afirmem que é tudo pela paz mundial, ela não pode deixar de se perguntar o que eles realmente querem deles. A cena então muda para Takumi, que está entregando um anel e um cajado para Reva, explicando que esses itens a ajudarão a ativar feitiços. Reva comenta que eles serão úteis em sua próxima aventura, enquanto Maple não pode deixar de sentir inveja porque apenas Reva está recebendo novas armas. Para não ficar atrás, Takumi revela que criou garras de Wolverine especificamente para Maple, assegurando-lhe que elas não vão interferir com sua manipulação de fios, e ele até menciona que Reva o ajudou a fazê-las. Esse gesto faz com que Maple sorria amplamente enquanto agradece a ambos. Mais tarde vemos Takumi mais uma vez sendo espancado por Baraka enquanto ele desesperadamente propõe uma série de novos nomes para o grupo. Cada ideia é pior do que a anterior, e a cada tentativa fracassada, Baraka não hesita em criticá-lo. Takumi teme que se isso continuar, Sofia possa finalmente perder a paciência com Baraka. No entanto, em vez de perder a calma, Sofia começa a instruí-lo sobre o que ele está fazendo errado e como ele pode melhorar quase como uma tutora rigorosa. Após o treinamento do dia, Han se aproxima de Takumi com uma oferta de missão de escolta. Ele explica que esse trabalho ajudará a aumentar o ranking deles. E quando Takumi pergunta quantos dias levará, Baraka estima cerca de 4 dias com sua super carruagem. Hans então revela que o pedido é na verdade da Papek Trading Company. Takumi se pergunta se a Presa de Leão está lidando com esta missão, já que eles geralmente fazem missões de escolta para a Papek. Mas Hans informa que eles estão atualmente em outra missão. Percebendo que estão atuando como suporte, Takumi hesita em aceitar a missão, mas seus escravos insistem, então ele acaba concordando. Eles partem, e Hans espera que quando voltarem, finalmente tenham decidido um nome adequado para o grupo. Mais tarde, vemos Takumi e seu grupo escoltando Thomas junto a várias cargas do Papek. Thomas expressa seu alívio por ter guardiões tão capazes ao seu lado, e Takumi, sempre vigilante, espera que nenhum ataque de monstro ocorra pelo caminho. Thomas acrescenta que, além do vaso sanitário, ele está entregando uma variedade de dispositivos desta vez, e o presidente da empresa até os instruiu a garantir um pouco de leite. Takumi fica surpreso ao saber que o leite existe mesmo neste mundo. Thomas continua a explicar que a cidade de Kilbis é também famosa por outro produto comum, que eles chamam de queijo. Takumi fica surpreso mais uma vez. E depois de viajar um pouco mais, eles encontram dois grupos rivais de monstros prestes a se enfrentar por território.
Em uma exibição deslumbrante de poder, Camélia os obliterou todos em um ataque rápido, levando Thomas a comentar que tal demonstração certamente manteria qualquer problema futuro com monstros afastado. Logo depois, eles chegam a Kilbis, onde Takumi e sua equipe se sentam para desfrutar de um ensopado cremoso e substancioso. Enquanto saboreiam o prato, Takumi reflete que, embora o ensopado possa ser melhorado, seu sabor nostálgico é inegável. Ele lembra a todos que devem comprar queijo e leite antes de partir, o que leva Sofia a decidir ir ao mercado mais tarde naquela noite. Naquela noite, o grupo se reúne para saborear queijo com pão, uma combinação tão deliciosa que Riva insiste em compartilhar com sua mãe e irmãozinho. Takumi reflete sobre como parece que apenas alguns meses se passaram desde que ele chegou neste mundo, mas esses meses se estenderam em anos em seu coração. Ele admite que nunca será capaz de retornar à sua velha vida, e ele se sente estranhamente nostálgico. Talvez sejam o leite e o queijo que despertam essas memórias. Curiosamente, ele pergunta a Sofia se eles têm arroz neste mundo, e ela responde que, enquanto grãos estão disponíveis no reino de Samandori, arroz não é encontrado em Bolton. Maria então diz que eles estavam vendendo um pouco de arroz na capital, e Takumi fica desapontado por não ter conseguido pegar alguma coisa enquanto estava lá. Então, ele pergunta a Sofia se ela sente falta de sua terra natal e de sua comida, ao que Sofia responde que prefere viver o presente a se perder em memórias de sua cidade natal. Ela explica que suportou uma maldição por mais de 50 anos, mas ao fazer um contrato com ele, ganhou uma nova vida, como se ele finalmente tivesse dado asas a um pássaro enjaulado. Ela diz que só olha para o futuro, não para o passado, e os outros concordam com um aceno de cabeça. Isso dá a Takumi uma ideia para o nome da festa deles, e ele declara que o grupo deles se chamará Asas de Nolan. Ele explica que dando asas uns aos outros, eles podem avançar juntos, então o nome lhes cai perfeitamente. Todos gostam do nome, e 2 noites depois, eles retornam a Bolton. Ao entrar na mansão, Takumi imediatamente percebe um veneno paralisante pairando no ar e alguns homens de aparência estranha apreendem seus amigos. Um deles se aproxima com uma faca com a intenção de matá-lo, mas Maple desarma rapidamente o agressor, e Takumi o segue com um golpe poderoso no estômago. O outro atacante então avança contra Takumi, mas ele reage com alguns novos golpes de luta livre, derrubando-o rapidamente antes de finalizá-lo com um soco no estômago. Depois ele cura seus amigos, e Sofia pede desculpas por não tê-lo protegido. Takumi não se importa, e Maria pergunta como ele conseguiu evitar a paralisia. Ele explica que tanto ele quanto Maple desenvolveram resistência a veneno e paralisia, embora ele admita que ainda se sente um pouco dormente. Maple então pergunta o que eles deveriam fazer com os intrusos do lado de fora, revelando que ela capturou vários agressores enquanto levava Camila para o estábulo. Ela havia sentido que poderia haver mais dentro da casa também, por isso se escondeu na dimensão de bolso. Sofia especula que esse ataque foi premeditado e sugere que eles busquem ajuda no Guilda. Takumi então instrui ela a trazer Barak da guilda. Logo depois, vemos uma carruagem transportando os agressores capturados para longe, e Barak aconselha Takumi a relatar o incidente ao senhor, observando que é um assunto sério. Na manhã seguinte, Takumi se encontra com Godwin, que revela que os assassinos que o atacaram na noite passada eram do Esquadrão da Luz Divina, um grupo de fanáticos, mesmo para os padrões do Santo Império Sidônia. Esses fanáticos eliminam qualquer um que acreditam desafiar a Igreja da Luz Divina, muitas vezes agindo por conta própria. Takumi fica chocado e assustado ao saber que esses atacantes eram realmente assassinos treinados e não apenas ladrões comuns, como ele esperava. Godwin está convencido de que a raiz do problema está nos banheiros mágicos que Takumi criou. No passado, os padres tinham que purificar periodicamente os banheiros usando magia sagrada, uma tarefa que trazia uma renda enorme para o clero de Sidônia. Agora que Takumi eliminou sua principal fonte de receita, os padres estão determinados a se vingar. Takumi considera brevemente desaparecer, mas Godwin e seus subordinados o asseguram de que ele estaria mais seguro se permanecesse sob a supervisão deles. Afinal, eles podem apoiá-lo ativamente. O mestre da guilda insiste que precisam melhorar a segurança de Takumi durante as aventuras. Takumi protesta nervosamente que prefere fazer uma pausa, mas o mestre da guilda se recusa a deixar seu grupo ou os 5 melhores de sua cidade interromperem seu trabalho. Com Sofia prometendo mantê-lo seguro a todo custo, o mestre da guilda finalmente o convence a continuar com suas atividades de aventura. Mais tarde, Takumi vai ao Guilda dos Aventureiros para oficialmente registrar seu grupo com o nome Asas de Nolan. A recepcionista elogia o nome chamativo, mas o avisa para ter cautela, mencionando que já circulam rumores de alguém enviando assassinos atrás dele, e que muitos agora acreditam que há uma alta recompensa pela sua cabeça. Aquela noite, Takumi reúne suas garotas e compartilha o aviso da recepcionista. Embora ele se sinta culpado por colocá-los em perigo, eles o asseguram com confiança de que irão protegê-lo com tudo o que tem. Takumi se sente aliviado ao ouvir as palavras encorajadoras, mas está determinado a não fazer com que as garotas e os cavaleiros dediquem todo o seu tempo a protegê-lo. Para resolver esse problema, ele tem a ideia de lançar uma barreira mágica ao redor de sua casa que repele qualquer um que não esteja registrado nela. Ele planeja criar um dispositivo mágico para projetar a barreira e pede a Reba para ajudá-lo. Pensando nas próximas aventuras, Sofia sugere que adicionem um tanque ao grupo. Todas as garotas concordam, insistindo em tom de brincadeira que não deixariam nenhum cara entrar. Afinal, quanto maior o harém dele, mais orgulhosas elas ficam.
Takumi concorda com as sugestões deles, mas ele não tem ideia de onde encontrar uma tanque ou atacante feminina para se juntar ao grupo. Sofia então sugere contatar a Mylan Slave Trading Company, pois pode ser um bom ponto de partida. Com isso resolvido, as meninas se retiram para a noite enquanto Takumi começa a criar os círculos mágicos para seu dispositivo de segurança. Na manhã seguinte, quando Takumi está prestes a começar a trabalhar no dispositivo com a ajuda de Reva, Sofia se aproxima dele, ansiosa para contribuir também. Takumi atribui tanto a ela quanto a Reva a tarefa de gravar o círculo de alquimia em placas de metal. Mais tarde, ele espalha pó de fada sobre as placas para imbuí-las com energia mágica. Naquele momento, eles veem Maple montando Camellia e atacando bonecos de seda enormes, fingindo de forma divertida que são golems inimigos. Reva comenta que os golems também são um produto da alquimia, e Takumi concorda, admitindo que está ciente deles, mas que seu núcleo complexo o impediu de tentar fazer um ele mesmo. Reva reflete que um golem poderia ser o tanque perfeito para o grupo deles. Enquanto Takumi concorda em princípio, ele aceita que suas habilidades atuais não lhe permitirão criar um ainda. Então ele retoma o trabalho no dispositivo de barreira. Enquanto ele liga os círculos mágicos, sua habilidade de manipulação de mana atinge o máximo e inesperadamente evolui para uma habilidade de controle de feitiços mais refinada. Takumi percebe que aprimorar o controle de seus feitiços pode um dia permitir que ele construa golems. Enquanto isso, no distante Império de Sidônia, o Imperador descobre que o Esquadrão da Luz Divina foi capturado, e aparentemente eles não puderam nem tirar suas próprias vidas antes de serem pegos. Percebendo que as coisas ficaram ainda mais complicadas, sua filha Elizabeth intervém, insistindo que eles parem de se fixar em um homem quando planos maiores estão em jogo. O Mago da Corte explica que eles montaram um antigo círculo mágico para invocar heróis, mas precisam de pelo menos alguns meses para acumular o poder mágico necessário. Ao mesmo tempo, Takumi tenta sintetizar o núcleo de um golem através da alquimia, mas suas habilidades não são suficientes. Observando suas dificuldades, Maple sugere que, ao invés de criar um do zero, ele poderia simplesmente domar um golem existente. Intrigado pela ideia dela, ele imediatamente consulta Sofia sobre onde tais golems podem ser encontrados. Sofia informa que golems de pedra perdidos podem ser encontrados entre ruínas antigas, enquanto golems de ferro normalmente residem em masmorras. Takumi fica surpreso ao saber que masmorras existem neste reino e decide rapidamente que adquirir um golem de ferro seria ideal. Apesar dos avisos de Sofia de que entrar em uma masmorra sem um tanque ou atacante de linha de frente adequado seria imprudente, Takumi está determinado e lidera seu grupo em direção à masmorra. Antes mesmo de chegarem à entrada da masmorra, eles encontram um enorme golem de pedra solitário. Sofia avisa que seu núcleo de controle deve ser destruído se eles esperam derrotá-lo. No entanto, Takumi está relutante em destruir o núcleo, pois é o componente que ele tanto deseja. De repente, o golem fica alerta, seus olhos começam a brilhar e ele se vira para eles. Ambos, Takumi e Sofia, se abaixam instintivamente, enquanto Sofia insiste na cautela. Afirmando que lutar contra o golem seria arriscado demais, Takumi argumenta que, se conseguirem domesticá-lo, o golem serviria como um tanque formidável para o grupo deles. Sem hesitar, ele pula para confrontar o golem, e as garotas não têm escolha a não ser seguir seu exemplo. À medida que o golem avança, cercado por seu grupo, Takumi inesperadamente sente uma conexão com a criatura. Ele ordena que seus companheiros não ataquem, aproximando-se do golem lentamente e estudando-o atentamente. Naquele momento, ele percebe que o golem foi originalmente programado para guardar ruínas dedicadas à deusa Nolan, e agora parece estar reagindo às bênçãos dela sobre ele. Confiando em suas habilidades de domar, Takumi consegue subjugar o golem com facilidade, para espanto de todos. Maple, animada com a perspectiva de ganhar um novo colega, o incita a nomear a criatura. Após um breve momento de reflexão, ele batiza o velho golem de Titã. O recém-domado Titã tenta se comunicar, mas sua língua permanece um mistério. Takumi considera equipá-lo com uma caixa de voz, mas logo percebe que levar um ser tão colossal para a cidade certamente causaria pânico. Ele até contempla transportar o golem através de sua dimensão de bolso. No entanto, antes que ele possa decidir, o Titã inesperadamente perde toda a sua massa e encolhe até se tornar uma versão em miniatura de si mesmo. Ao voltar para casa, Takumi imediatamente decide projetar um novo corpo para o Titan. Mas antes de começar a fabricação, ele convoca uma reunião importante com seus escravos. Ele explica que há inimigos atrás dele, e que não quer que eles sejam pegos no fogo cruzado. Por esse motivo, ele propõe a dissolução dos contratos para que possam voltar em segurança às suas vidas. As garotas ficam horrorizadas com a sugestão, insistindo que não o abandonarão, mesmo diante do perigo. Em resposta, Takumi lembra-lhes que ainda tem Titã e seus 2 animais de estimação para protegê-lo, e promete pagá-las generosamente para que, uma vez que seus contratos terminem, não sejam forçadas a serem escravas de outra pessoa. Mas apesar de suas garantias, as meninas estão relutantes em aceitar a ideia. De repente, Maria arremessa sua lança em direção a ele, declarando que se ele realmente pretende libertá-las, terá que responder a ela primeiro. Ela lança um discurso apaixonado, condenando-o por sequer considerar deixá-las para trás em tempos tão perigosos. Dominados pela emoção, tanto Maria quanto Takumi desmoronam. Sofia então intervém para confortar uma Maria chorosa, explicando que, embora entenda a preocupação de Takumi com a segurança delas, sua sugestão de mandá-las embora durante seus piores momentos as machucou profundamente.
Refletindo sobre a lealdade inabalável que sempre demonstraram, Takumi pede desculpas sinceras por impor seus fardos a elas e desconsiderar seus sentimentos. Ele implora para que fiquem ao seu lado e ajudem a lutar contra seus inimigos, e as meninas concordam de todo o coração. Alguns dias depois, Takumi completa um novo corpo para o Titã, feito de uma mistura de adamantita e mitril, equipado com armas avançadas e recursos defensivos, e até mesmo capaz de falar. Em uma referência ao seu sonho de infância de se tornar um Power Ranger, ele cria uma versão colossal do Titã que ele pode literalmente entrar e controlar como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Enquanto chora de alegria por sua conquista, Nolan, que tem acompanhado seu progresso como se fosse fã de seu canal no YouTube, reflete que ele pode ter ido um pouco longe demais com aquele golem. Nesse momento, sua assistente entra às pressas com notícias chocantes sobre a chamada deusa Enat, a quem o Império Sidônia adora. Aparentemente, nunca houve uma verdadeira deusa chamada Enat. Em vez disso, devido à fervorosa devoção da Igreja da Luz Divina, um ser com esse nome está lentamente ganhando forma, e está se transformando em um espírito maligno. Nolan já suspeitava há muito tempo que tal fenômeno pudesse ocorrer, e agora ela percebe que isso poderia desencadear uma guerra catastrófica na Terra, uma que Sidônia e seus heróis poderiam sem querer iniciar. Incapaz de intervir diretamente no Reino Mortal, ela concedeu a Takumi seu novo corpo e poderosas bênçãos para que ele pudesse estar à altura da ocasião e salvar todo o reino. A cena então muda para um ano atrás, em um assentamento modesto perto de Bolton, onde uma mulher besta chamada Manny é vista lamentando em um túmulo até que um conhecido a chama para sair. Sentado dentro de um dos vagões do trem, Manny ouve uma conversa na qual as pessoas lamentam que não há escapatória além desta aldeia, e se queixam de como a economia local entrou em colapso porque os nobres fizeram o que quiseram, levando à destruição e abandono da aldeia quando os nobres fugiram para terras próximas. Uma mulher na discussão até aponta que o marido de Manny trabalhou até a morte sem receber os devidos cuidados, colocando a culpa diretamente nos nobres. Um ano após a aldeia ter sido abandonada, Godwin descobre que os refugiados foram gentilmente acolhidos pelo Conde Rothford naquela época. Seus dois subordinados ficam indignados com a mesquinharia dos nobres sobre o assunto, mas Godwin enfatiza que eles não podem abandonar aqueles que perderam suas casas. Na verdade, Rothford enviou uma carta solicitando que os 1000 refugiados recebessem um novo lar. Então ficou claro que era necessária uma vasta extensão de terra, mas o único território disponível era notório por seus monstros errantes, um obstáculo formidável que só poderia ser superado convocando a única pessoa capaz de lidar com tais ameaças. Mudando nosso foco, passamos para Takumi, que acredita ser um plano brilhante para as asas de Nolan enfrentarem um desafio em masmorra. Ao chegar à entrada do labirinto, Takumi reflete que é a primeira vez que ele tem que explorar um lugar tão misterioso. E de todas as masmorras disponíveis, eles escolheram uma classificada como a segunda mais difícil, a Floresta do Rei das Feras, que, embora localizada no subsolo, ostenta céus expansivos e bosques exuberantes. Dentro da masmorra, mesmo que os monstros sejam muito mais poderosos do que aqueles encontrados do lado de fora, o treinamento rigoroso do grupo lhes dá uma vantagem. Graças aos sentidos aguçados de Maple, eles detectam os movimentos inimigos cedo, permitindo que lancem ataques surpresa e montem defesas eficazes. Além disso, com Titan absorvendo o impacto do ataque dos monstros como seu tanque, as asas de Nolan derrotam sistematicamente os chefes em cada andar e coletam os tesouros que caem após suas vitórias. Após um dia inteiro de exploração, a equipe finalmente chega ao andar final do labirinto. Os ânimos estão elevados enquanto admiram o quão longe chegaram com quase nenhum arranhão, e Takumi atribui seu sucesso à cuidadosa evitação de armadilhas. Mas assim que ele termina seu comentário, ele inadvertidamente pisa em um chão falso escondido, desencadeando uma bola de ferro maciça que começa a rolar ominosamente atrás deles. Felizmente, eles conseguem fugir a tempo de escapar de seu impacto esmagador. Uma vez seguros, Maple brinca se Titan poderia simplesmente ter destruído a bola de ferro. Takumi explica que, embora Titan certamente tivesse o poder de fazer isso, ele ordenou uma retirada ordenada e Titan obedeceu perfeitamente. No meio de sua conversa, um dos corredores misteriosamente se fecha, deixando-lhe sem escolha a não ser seguir a única rota restante. Takumi sente que este novo caminho leva a um local pouco convidativo, e como se fosse uma deixa, um dragão terrestre de classe S surge repentinamente das sombras. A visão faz Takumi desejar a força do grande titã, querendo que ele estivesse ao seu lado para enfrentar essa besta formidável. A batalha que se segue claramente favorece o dragão, cujo ataque implacável força as asas de Nolan a permanecerem perpetuamente na defensiva. Aproveitando uma breve oportunidade, Takumi ordena que Titan e Maple segurem a cauda do dragão, impedindo efetivamente que a criatura a use para sua vantagem. Titan imediatamente agarra a cauda, enquanto Maple lança uma teia para imobilizar ainda mais a besta. Aproveitando o momento, Sofia crava sua lança em um dos membros do dragão, seguida em rápida sucessão pelo corte de vento preciso de Takumi, o barragem de fogo explosivo de Riva e a lança de fogo ardente de Maria. Ao mesmo tempo, Titan é instruído a invocar a luz do julgamento.
Embora este ataque combinado convença Hiva de que o dragão foi derrotado, Takumi permanece cético, sabendo que o inimigo está longe de ser derrotado. Em uma reviravolta repentina, o dragão alado se ergue das cinzas fumegantes e libera uma torrente de fogo no Titã, causando danos devastadores. Em meio ao caos, Sofia discerne que o flanco do dragão é seu ponto fraco. Aproveitando o momento, Takumi convoca Camellia, comandando-a a avançar e dar uma cabeçada poderosa naquele lado vulnerável. Pouco depois, o próprio Takumi avança, imbuindo sua espada com magia elétrica antes de lançá-la no dragão. A lâmina encantada acerta em cheio, e o dragão se desintegra em nada, sinalizando o triunfo das asas de Nolan e garantindo tanto o tesouro final quanto toda a masmorra para eles. Para a surpresa de todos, Camellia começa a aumentar de tamanho à medida que evolui. Pegando um fragmento dos restos do dragão do chão, Takumi imagina a possibilidade de criar novos e fascinantes itens a partir deste raro e poderoso material. Depois de sair da masmorra, Takumi é prontamente convocado por Godwyn. Em uma reunião particular, Godwyn explica que nas regiões do sul de seu domínio estão vastas terras intocadas. É uma fronteira selvagem abandonada por assentamentos porque monstros vagam livremente e tornam a área perigosa. Ele conta que, no passado, o reino de Triaria invadiu esta região. Não só sofreram uma derrota esmagadora, como a consequência também mergulhou o próprio reino em declínio. Takumi intervém, mencionando que ouviu dizer que a região é rica em adamantite e mitril inexplorados. Sentindo uma oportunidade, Godwyn sugere que Takumi lidere o estabelecimento de um novo assentamento de desenvolvimento nesta terra. Ele cita o sucesso da Vila Bod, onde Takumi ergueu rapidamente uma muralha resistente ao redor do território, como evidência de que ele é mais do que capaz de replicar tal feito. O assistente de Godwyn então fornece mais detalhes, revelando que há um rio e uma nascente a aproximadamente 105 milhas ao sul de Bolton. Este local, com sua fonte de água confiável e relativa distância de monstros perigosos, seria um ponto de partida ideal para um novo assentamento. Enquanto isso, Sofia, ainda profundamente preocupada com a segurança de seu chefe devido à perseguição contínua pela fanática Esquadrão da Luz Divina, expressa suas preocupações. Godwyn, ciente do momento precário, lamenta que deve pressionar por este projeto de desenvolvimento, apesar das circunstâncias delicadas. No entanto, ele explica que há uma necessidade humanitária urgente. Um assentamento foi abandonado há um ano quando a corrupção dos nobres parou o desenvolvimento, deixando seus residentes desabrigados e forçando-os a se tornarem refugiados em Bolton e Rockford. O plano agora é reconstruir rapidamente e fornecer novas casas para os deslocados. Movido por suas próprias dificuldades passadas de viver sem teto, Takumi aceita a missão sem hesitação, sabendo que não pode deixar essas pessoas desamparadas. Os habitantes da Vila Bod, que uma vez o acolheram de braços abertos, servem como lembrete da importância da comunidade. Mais tarde, em sua missão, Takumi opta por não ter guarda noturno, então as asas de Nolan acabam viajando sozinhas para o local do desenvolvimento, uma região abençoada com água abundante e um clima favorável. Lá, sua equipe usa magia da terra para levantar paredes robustas e cavar fossos profundos ao redor de uma fortaleza em crescimento. Eles também constroem estradas internas, constroem aquedutos, cultivam crescimento de madeira e eliminam sistematicamente monstros próximos. Depois de trabalhar por um tempo, Takumi diz a Sofia para retornar a Bolton e convocar os novos residentes para este promissor novo assentamento. Quando Sofia chega e transmite as notícias, Godwyn fica completamente surpreso que o assentamento foi concluído e está pronto para receber refugiados após apenas 10 dias de construção. Consequentemente, um comboio transportando as pessoas deslocadas é enviado. Ao longo da jornada, os refugiados murmuram entre si que estão sendo enviados para a fronteira sul, um deserto subdesenvolvido e infestado de monstros, onde temem que estão destinados a perecer apenas para livrar os nobres de seus fardos. Pelas conversas que ouviram, parece que toda a operação foi confiada a um homem enviado de Bolton, um indivíduo rico e insensível que trata os pobres como nada mais do que peões descartáveis. Ao final da jornada, os guerreiros encarregados de escoltar o comboio ficam sem palavras diante do tamanho impressionante da muralha que circunda o novo assentamento. Seu espanto aumenta quando percebem não apenas casas perfeitamente construídas, mas também um castelo erguido orgulhosamente no centro da área. Quando o oficial de exportação encontra Takumi, ele explica que estava ocupado preparando o solo para a agricultura, e assegura ao oficial que a muralha é forte o suficiente para repelir qualquer invasor, a menos que, claro, sejam dragões. O oficial insiste em obter detalhes sobre o castelo, e Takumi explica que é destinado a ser uma residência para os governadores do assentamento, já que já existem muitas casas para os residentes. Ele acrescenta que o assentamento inclui um quartel para os cavaleiros e até um sofisticado sistema de esgoto, que utiliza fossas sépticas juntamente com dispositivos mágicos. O oficial está incrédulo e incapaz de compreender como este jovem conseguiu desenvolver um assentamento tão avançado em pouco mais de 10 dias, e ele até acusa Takumi de recorrer à magia, uma acusação que Takumi não faz nenhuma tentativa de refutar. Conforme a nova cidade é revelada, alguns refugiados murmuram dúvidas sobre se eles realmente podem prosperar lá. Ao mesmo tempo, Sofia se aproxima de Manny, intrigada sobre por que ela parece estar sozinha em sua nova casa. Manny explica que o marido dela morreu na antiga aldeia deles, então Sofia comenta simpaticamente que administrar uma fazenda sozinha deve ser incrivelmente desafiador, e ela pergunta se Manny poderia estar interessada em assumir um tipo diferente de trabalho.
Quando Manny permanece em silêncio, Sofia promete consultar seu mestre sobre possíveis oportunidades. Manny fica surpreso ao saber que Sofia até tem um mestre, e Sofia explica que esse mestre foi responsável pela construção do assentamento. E dada a agenda cheia de todos, ele talvez precise até de alguém para lidar com as tarefas de cozinha ou semelhantes. Com isso, Sofia vai falar com Takumi, prometendo voltar mais tarde para ver como Manny está. Horas depois, Takumi apresenta a Manny uma oferta para trabalhar para ele e atender às suas necessidades em troca de um salário a ser negociado mais tarde. Conforme a proposta é assimilada, memórias inundam a mente de Manny. Recordações de conversas sussurradas e da carruagem sobre como não se deve mais confiar nos nobres, e amargas recordações de como seu próprio marido pereceu nas mãos da ganância dos ricos. Dominada pelo medo de que a história possa se repetir e levá-la a mais desespero, ela se recusa categoricamente, confessando que não consegue confiar em Takumi. Maria tenta tranquilizá-la dizendo que Takumi não é como os outros nobres, mas Takumi decide deixar a oferta de lado por agora. Após a reunião, Manny sente que não pode mais permanecer naquele ambiente. Ela teme que sua honestidade direta só convide à perseguição, ou pior. Em meio a um turbilhão de emoções conflitantes, ela se pergunta se seu desabafo foi simplesmente uma expressão inconsciente de justiça, uma forma de desabafar a dor profunda infligida pela aristocracia, ou talvez apenas uma tentativa desesperada de expressar sua frustração de longa data por ser impotente.